Fala comigo, bichão. Beleza? Tranquilo. Tô aqui hoje em Rafael Santana, mulher. Satisfação enorme, irmão. Prazer. Custou, mas deu, né? Tá vendo? Demorou, mas saiu, Ainda né? pode ser que não saia hoje ainda. Não, mas vai. Ainda corre esse risco. A gente Mas ainda vai, corre esse mas vai. risco. As patroas ali Vai dar esperando. tudo certo. É? Pô, bem-vindo. Seja Obrigado, irmão. bem-vindo ao BJJ Alto. Muito obrigado pela sua disposição de vir, de estar aqui, de se comprometer e vir aqui para dar um alô pra rapaziada. Hoje tem um, um convidado aqui que tem uma história que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque é um perfil totalmente diferente, né? Veio com a família Isso. e tá fresquinho. Geralmente, quando a gente vê a família aqui, os caras já estão aqui 8 anos, 10 anos e tal. Tu veio com a família há pouco tempo, né? Faixa preta de jiu-jitsu, Isso aí. famoso black belt. Black belt. Mas, hein? Nada, conta pra gente um pouco da tua história. Baiano, torcedor do Flamengo, Mengão. graças a É Deus. isso aí, essa parada. E como que você começou a treinar jiu-jitsu, né? Como que surgiu essa paixão pela arte suave? E vamos lá, até chegar aqui, até chegar nos dias atuais. Sou todo ouvidos. Pois é, primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com você, pessoa incrível, maravilhosa. Tive o prazer de conhecer através do jiu-jitsu. Graças a Tá Deus, nossas louco, famílias se deram super tá bem. maluco. Então, Isso é a parte importante, né? pois é, então Se a eu mulherada não se sempre dá digo, bem, já pois era. é, eu sempre digo que quando a gente, imigrante, né? Nossa família são nossos amigos. Então, ter sua família, ter a sua amizade, ter a amizade da sua família, realmente é pra gente muito importante e gratificante. Pois é, Salvador, nasci em Salvador, criado em Salvador, 37 anos. Estou aqui na Austrália há... Vai fazer 2 anos em abril, agora, né? Então, demos esse passo importante de vir com a família, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Já não satisfeito com as coisas que estavam acontecendo lá no Brasil, né? Nada a ver só com a política, mas do modo geral, né? Aquela vida de corrida de rato que a gente chama, que é trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, segurança e a gente com 2 filhos querendo algo melhor para nossos filhos, um futuro melhor, a gente optou, né, por morar fora do país. A Austrália, há muito tempo atrás, quando meu primeiro filho nasceu, foi a primeira opção, só que aí, pô, minha empresa tava, eu tinha empresa de comunicação visual lá no Brasil, tava indo muito bem e a gente meio que segurou um pouco. E aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. A gente pensou novamente em sair e aí já não foi a Austrália a primeira opção, foi o Canadá. E aí aplicamos para o Canadá, tivemos a consultoria, gastamos uma nota para poder fazer a aplicação. E graças a Deus foi negada. É. Por que graças a Deus? Porque eu acho que Deus tem um plano para tudo. Então, não deu certo o Canadá e a gente botou de novo nossa primeira opção, a Austrália, e tudo deu certo. Então, e aí que entra o jiu-jitsu, porque eu sempre comento, né, às vezes conversando com minha esposa e tal, pô, como é que seria se a gente estivesse no Canadá? Seria, né? O que que a gente estaria fazendo na nossa vida? Será que a gente estaria fazendo alguma coisa que a gente gosta? Será que a gente estaria feliz lá, um país que é muito mais frio do que aqui, né? Apesar de ser mais próximo dos nossos familiares, nossos amigos lá do Brasil, mas a questão do clima, eu acho que influencia bastante. Então, será que a gente estaria fazendo alguma coisa bacana lá? Enfim, eu não sei, né? A gente não tem como prever o futuro, mas eu estou muito feliz com o momento que a gente está vivendo aqui na Austrália. Lógico que ainda tem muitos planos aqui, a gente ainda tem, porra, uma caminhada imensa para poder, né, concretizar, mas estou muito feliz, principalmente porque o caminho que se abriu foi um caminho que eu nunca imaginaria que fosse ser aberto, que foi através do jiu-jitsu. Eu nunca pensei em vir para cá para tentar viver do jiu-jitsu. Infelizmente eu ainda não vivo, mas eu tenho certeza que irei viver. E, pô, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida que abriram, né, essas portas para viver do jiu-jitsu. Porque até então a gente teria um projeto de estudar, né? E como acho que 90% das pessoas que vêm para cá, né, estudar e aí renovar a vista de novo para estudante, de renovar para estudante, renovar para estudante, até achar uma oportunidade. A gente deu muita sorte, graças a Deus, né? Coincidências da vida, que conheci uma pessoa em comum com o Diego, né? Que é o dono da Grappling Bros. E que acabou que
abriu, né, os caminhos através do jiu-jitsu. Hoje eu estou no brand visa do coach, né? É o mesmo seu, inclusive, que você aplicou para cá. E estamos no aguardo, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. A gente vai conquistar a nossa Amém. residência permanente. Vai continuar aqui ainda por muito Amém. tempo. E aí é isso. Minha história do jiu-jitsu começou há 20 anos atrás, né? Mais ou menos 20 anos, ou mais de 20 anos. No bairro lá, no Costa Azul, um bairro de Salvador, onde eu tinha uns vizinhos que praticavam jiu-jitsu. E eu tinha na cabeça que o jiu-jitsu era negócio de ficar se agarrando e tal. Eu sempre fui da arte marcial, sempre fiz karatê, fiz capoeira, fiz taekwondo, fiz um monte de arte marcial. Sempre striking. Assim. Sempre, sempre. E achava que eu disse que nada, o negócio de ficar se agarrando não dá certo. Até que um amigo meu, Galdino Neto, faixa preta lá de Salvador também, nessa época ele era faixa verde, me convidou a fazer um treino. Nunca vou esquecer, na academia chamada Rush, com Paulo Mussi lá. E aí fiz essa aula, esse trial lá, a aula experimental. E em 10 segundos ele me pegou de triângulo. Eu falei, não é possível. E aí novamente, triângulo novamente. Eu fiquei assim. Aí foi quando eu realmente me apaixonei pelo jiu-jitsu. Falei, não, eu quero treinar jiu-jitsu, eu quero aprender a fazer isso, né? E hoje, se a gente parar para analisar, eu acredito que o jiu-jitsu é a única arte marcial que te permite que você lute com as costas no chão. Então, é a única arte marcial que te permite que você se defenda e você se ataque com as costas no chão. Porque hoje todo mundo sabe dar um soco, todo mundo sabe dar um chute. Mas se defender, né, com as costas no chão, acredito que só o jiu-jitsu te ensina isso. E sem contar que toda a filosofia que o jiu-jitsu tem, né? Que agrega valor à vida. Que a gente conseguir linkar o jiu-jitsu com a vida, tenho certeza que a vida vai ficar muito mais fácil, principalmente com as crianças, né? Com certeza. Que é minha paixão é dar aula para as crianças, que é uma coisa que eu também nunca imaginei que eu fosse gostar tanto. É mesmo? Porque quando eu abri uma academia em Salvador, eu dava aula mais para adultos, né? E dava algumas aulas para crianças só quando precisava substituir um professor. E aquilo ali foi crescendo a paixão, você ensinar uma criança que às vezes não tem uma coordenação motora fina, você conseguir fazer com que ele faça, sabe, tipo, determinados movimentos, determinadas coisas assim, é muito mais gratificante você ensinar uma criança e ver o resultado do que você ensinar um adulto. Não que não seja bom ensinar um adulto, lógico, é maravilhoso ensinar jiu-jitsu no modo geral. Mas você ensinar a criança, a pureza da criança, você vê uma criança que não sabe fazer nada, né, evoluir. E aí conseguir levar isso para a vida, porra, de coordenação, psicomotricidade, de tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente minha paixão hoje, perguntar assim, se me perguntar, fizer essa pergunta aqui, Rafael, o que é que você mais ama fazer é ensinar jiu-jitsu, ensinar jiu-jitsu para Para crianças. criança? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que maneiro. E tu pegou tua faixa preta há quantos anos? Cara, eu peguei minha faixa preta há 6 anos atrás. Esse ano é o ano que eu faço 6 anos de faixa preta, porque eu precisei parar. Eu parei há um tempo. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida foi ter parado de treinar. Eu parei 2 ocasiões, uma garotão, na época de muita paquera e tal. Parei um tempo. E depois, quando o meu primeiro filho nasceu, quando o Gui nasceu. Bahia, né, Fê? Pois é. Fecha de segunda a segunda e aí você vê, né? Porra, não tem jeito. E aí, quando meu filho nasceu, eu parei um tempo também. Quando ia fazer 1 ano, eu voltei a treinar. Então, e de lá pra cá, nunca mais parei. Maneiro. E pretendo não parar. E quando você começou a dar aula para criança, você já era faixa preta? Quando eu comecei a dar aula, eu era faixa roxa. Eu era instrutor, na verdade, né? Com meu mestre que me graduou de faixa preta, Lucas Oliveira. Se você assistir isso aqui, irmão, inclusive, um grande abraço. Abraço, Lucas. Pois é, um cara fenomenal, um cara que aprendi muito vendo ele dar aula, né? Eu cheguei com ele na faixa azul, eu peguei a faixa azul com o Zé Mário, um grande sensei também lá, um grande mestre lá, que formou muitos campeões, né? E aí a gente foi um tempo, treinei um tempo com o Leônidas Goldin, e aí quando me mudei, o Lucas já era meu amigo particular, a gente, porra, tava sempre junto também, e ele sempre treinou, sempre me chamou, pô, irmão, vem treinar comigo e tal, não sei o quê. E aí, quando eu me mudei, fui morar mais próximo dele, eu falei, pô, irmão, vou treinar com você. E aí, pronto. De faixa azul até a faixa preta com ele. E sempre muito, né, atento a tudo que ele fazia, como ele lidava com as aulas, como ele ensinava. E aí foi despertando a minha paixão de ser professor. E aí, desde a faixa roxa, eu ajudava ele nas aulas, né? Comecei ajudando na faixa roxa. Às vezes, quando ele precisava ter algum compromisso, eu substituía a aula. Na faixa marrom, ele me convidou a ser sócio dele, de um ponto de venda.
de uma academia, né? A gente alugou um ponto dentro de uma academia para poder dar aula de jiu-jitsu, em Itapuã, outro bairro lá de Salvador. E aí foi crescendo, né? Foi crescendo, foi crescendo. Nessa época a gente ainda estava com a LG System. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Mas a nossa cabeça, eu empreendo desde os 18 anos de idade. Então, assim, eu tinha uma empresa de comunicação visual lá, que não tinha nada a ver com jiu-jitsu, e sempre procurava fazer coisas, né, para poder estar sempre me movimentando. Eu nunca gostei de ficar fazendo uma coisa só. Eu sempre gosto de fazer mais de uma coisa, que eu acredito que é aquele ditado, né? Um passarinho na mão não vale nada, tá ligado? Então, assim, e aí a gente abriu esse ponto lá, começou a dar muito certo. Sim. E aí chegou o momento da gente abrir a nossa academia, né? Eu cheguei para ele e perguntei. Ele era um cara muito mais racional. Eu sou muito na emoção. Se eu combinar alguma coisa com você agora, pô, eu sair daqui, eu já vou começar a pesquisar, já vou começar a procurar, já vou começar a bolar 1001 planos na minha cabeça, já vejo o futuro. Eu sou muito agoniado em relação a isso. Não sei se é porque eu sou aquariano, mas eu sou muito, muito, muito agoniado em relação a isso. E aí ele ficava meio com medo, meio com receio. Pô, irmão, não sei se é o momento, se isso dá certo. E aí, camarão que dorme, a onda leva, digamos assim. Eu falei, não, velho, o momento é esse, vamos fazer. A gente tem uma quantidade de alunos aqui que se a gente abrir o nosso ponto de venda, pelo menos o aluguel tá pago. Se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber. E aí ele falou assim, veja então você que sabe, resolva aí. Se você quiser fazer, eu faço. Bom. E essa E coisa do arriscar, você já tinha desde que você começou a empreender, né? Desde desde, novinho, né? pois De é, adolescente, entendeu? né? Que aí você sabe que você precisa arriscar para testar, para Para saber poder logo se vai dar testar. certo, se não vai dar certo, Isso. né? E aí foi quando aconteceu. Ele falou, a gente morava lá próximo nessa época, em Salamares. E aí, quando eu passei numa rua, eu vi uma placa de um ponto de venda aluga-se. Um ponto de venda na principal, assim, na rua principal que tem lá, de muito movimento, do lado de duas escolas gigantescas que tem lá. Cheguei e falei, irmão, é esse daqui. Aí ele falou, pô, mas é muito caro aluguel e tal, não sei o quê. Falei, velho, vou te falar um negócio. Se a gente pelo menos pagar o aluguel, a gente está no lucro, certo? Fizemos nossa conta, fizemos nossa matemática lá. Resumindo a ópera, abrimos uma academia com R$ 2.000, né? Fora a mensalidade das outras crianças, com R$ 2.000, que seria o que a gente tinha para poder pintar, para poder reformar, fazer tudo o que tinha que fazer na academia. E aí foi ajuda aqui, ajuda ali, né? Uma pessoa dava um bebedouro, outra pessoa dava um alon, outra pessoa dava, né, a tinta. Então, assim, a gente conseguiu montar a academia que hoje, graças a Deus, saí de lá vai fazer 2 anos, mas hoje é a maior academia que tem em Calamares, né? A academia continua lá, pleno. Continua plena. Lucas assumiu a academia sozinho quando eu saí e, assim, graças a Deus deu uma estourada. A gente teve a pandemia, né? 70% das academias de lá, acredito que no Brasil no geral, fecharam. A nossa foi uma das poucas que continuaram abertas ali na nossa região, né? Por conta que a gente sempre, como eu falei, eu sempre gostei de planejar muito o futuro. Então, eu me antecipei a tudo isso que poderia acontecer. Então, a gente fez um fundo de caixa que poderia que se segurou, né? Logo que liberaram o treino, eu comprei uns bonecos específicos para treino que ninguém nunca nem tinha visto lá. Então, assim, a gente conseguiu se preparar bem. E aí hoje, graças a Deus, ele está colhendo os frutos. Eu fico muito feliz por isso. Não faço mais parte lá, né, da equipe, da academia. Sim, Mas fico muito feliz de ver que ele... Eu sempre falo para ele assim, tá pô, crescendo, que né? tá crescendo, porque querendo ou não, meu sangue tá ali, Claro. sabe? E eu fico muito feliz pela felicidade dos outros também. Então, É, quando deixa um negócio que é como um filho, né? Que saiu de casa, né? pois é, Tá, justamente, tá ali ver vivendo a vida dele crescer, agora, viu assim, crescer. pois é. E aí é isso. Aí a gente tá aqui, expectativa de, com fé em Deus, abrir a minha própria academia aqui também, com o Grappling Bros, né? Fazer crescer também. E agora todo mundo, eu imagino que a maioria, não sei todo mundo, mas eu imagino que a maioria, não só de academia, mas de business, assim, a galera, depois da pandemia, todo mundo deve ter um fundo agora, né? Todo mundo deve estar fazendo um fundo, né? Porque todo mundo recebeu na pele o que aconteceu, né? E não foi uma coisa fácil. Não foi uma coisa Não foi fácil. bom, não foi fácil. Não, E acho que vale muito a pena suar um pouquinho, mas apertar e conseguir com guardar. certeza. E até mesmo colocar como meta, né? Tipo, não vamos mexer até chegar nesse montante aqui, nesse valor. A partir daí a gente, até lá, a gente não é como se não tivesse nada, né? Pois é, Eu, mas eu tenho conversado com alguns donos de academia e a galera que eu tenho conversado toda tem esse mesmo pensamento. De falar, cara, não quero, não vou dar mole pro azar, não sei quando vai ser a próxima. Tomara pois que é. seja nunca.
Tomara que seja daqui a 200 anos, mas se for daqui a 3 anos, Pois se ninguém for daqui a sabe. 1 ano. O que é que acontece? Eu acho que muito antes da pandemia, a gente não tinha muita noção da educação financeira, né? Eu acho que mais as pessoas que investiam, que sempre, né, gostaram disso, Isso. mas depois da pandemia, a gente realmente viu o quanto é importante ter uma educação financeira. E assim, a gente precisa passar isso também para os nossos filhos, né? No sentido de não precisa comprar o que é supérfluo, vamos segurar aqui, a gente não Se eles sabe o dia que verem, né? amanhã Se eles verem e observarem o que vocês estão fazendo, eles já vão aprender é o ali só. exemplo, é o Pelo exemplo, exemplo. entendeu? E eu acho que é super importante. Não só digo assim para donos de academia, eu acho que é muito importante dono de academia ter, porque se realmente acontecer, e indica que vai acontecer, agora não sei, teve algumas pessoas que falaram que tem uma próxima pandemia chegando muito forte, então assim, né, possa ser que realmente aconteça, as pessoas, a população tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada para isso. Porque eu não sei como foi aqui na época, eu não sei como foi lá no Rio, mas eu vou dizer que lá em Salvador, na Bahia, foi desesperador. Você vê gente que tinha tudo, ou aparentemente tudo, pensar em suicídio, não saber como alimentar o filho, não saber o que vai fazer, ver um negócio que teve há 20 anos fechando porque não tem cliente para manter, né? E assim, como eu falo como ou dono de academia, ou dono de empresa, dono de algum business no geral, não é só você e sua família. Tem uma rede atrás de várias famílias. Tem os seus funcionários, tem a família dos funcionários, tem seus fornecedores, tem as famílias dos fornecedores. Então, se todo mundo tiver um pouco da educação financeira hoje para poder não deixar que isso aconteça novamente, né, acho que as coisas vão estar muito mais encaminhadas, digamos assim. Não vai ser a solução, mas com certeza vai estar muito mais encaminhada, sabe? Amém, amém. Tomara. Cara, e como é que é o lance do vídeo, do visto? Porque isso pra mim foi novidade. Tipo, é uma família, vieram com visto de estudante. Falou visto de estudante. Isso. Visto de estudante. Gui tá há quantos anos? Gui tá com 11 anos. 11 anos. É, Mariana, Mariana, 8. vocês chegaram aqui com 9 De e 9 e 6. 6, justamente. 9 e 6. E você com 35 anos de Eu com idade. 35 anos de idade. Faixa, vai pegando. Faixa preta, 35 anos de 35 idade. anos de idade. 2 filhos, casado e veio com visto de estudante. Viemos com visto de No estudante. teu nome ou no nome da Rafa? Viemos com o nome de Rafaela como estudante principal. E eu vim como um visto de 6 meses de estudo, 2 de férias. E eu vim como dependente, né, podendo trabalhar full time. Porque logo depois da pandemia teve essa brecha, né, da imigração, que o partner poderia trabalhar full time. Antigamente não, só a mesma quantidade dos horários, né, do aplicante principal. E aí a gente veio muito mais na cara, na coragem. Como é que foi isso? Quando que surgiu? Eu já tinha, porque você falou primeiro Austrália, depois Canadá, depois Austrália de novo. Foi porque a gente pensou muito na Austrália no primeiro sentido, por conta do clima, né? Porque quando a gente vai pesquisar, a Austrália é muito parecida com o Brasil, o clima, né, é muito parecido. O Canadá é muito frio. A gente até chegou a fazer as provas de lá da universidade, passamos nas provas, estava tudo muito caminhado. E o engraçado é que o motivo da negativa lá foi um motivo que a gente nunca imaginou que pudesse ter acontecido, que foi um motivo financeiro. Diz que a gente não tinha renda suficiente para poder provar a nossa permanência lá. Sendo que a gente fez uma consultoria com uma pessoa especializada, muito famosa lá, inclusive por isso, e a gente tinha mais do que o dobro, né, para poder comprovar. E não deu certo. Então, assim, realmente não tem explicação. É, só Sabe? Acho que a mãozinha divina, né? a mãozinha dele tava lá e falou assim: não, cara, não vai por aqui não, acho que o seu caminho é esse daqui. E aí a prima de minha esposa, que mora aqui, foi fazer uma visita pra gente lá, e a gente, pô, muito triste, conversou com ela e tal. Ela falou: prima, vem pra cá pra Austrália, aqui é maravilhoso, aqui é isso, aqui é aquilo outro, vocês vão amar, a gente vai poder te dar o suporte que vocês precisarem, se vocês precisarem e tal. E aí acendeu novamente a chama da Austrália. E aí a gente passou um perrengue lá de tristeza, sabe, falou, poxa, por que tá tão difícil, né, de dúvidas na cabeça, porque tudo que a gente faz é tão sofrido, porque tudo que a gente quer é tão demorado, mas assim, nada é no nosso tempo. Não é a gente que escolhe o tempo. E aí acendeu novamente essa chama, né? A gente passou o nosso luto da nossa negativa de lá, e aí bola pra frente. A gente vai querer cuidar nosso. Eu lembro muito bem da nossa conversa. A gente sentaram na cama, no nosso vinho de sexta-feira, né? Tradicional. Tradicional vinho de sexta-feira.
É. E aí, o que é que a gente vai fazer na nossa vida? A gente vai continuar do jeito que tá, né? A gente vai continuar... Porque assim, a gente não pode ser hipócrita e dizer, minha vida não era ruim lá. Sabe, Rafael era dentista, eu tinha minha academia, eu tinha uma Não, é empresa de importante. Eu tava pensando comunicação. nisso aqui, cara. Você tava falando, eu tava pensando nisso aqui. É muito importante dizer que os Rafos, né? Pra quem não Minha sabe, esposa é Rafaela também. Rafaela, Rafo e Rafa, os Rafos, eles viviam uma vida confortável, pô. É, Uma vida cômoda, uma vida de né? Pô, era apertado, percentual. mas não era. A gente vivia uma vida de classe média alta, digamos assim, Isso no inclusive. Brasil É, não é a maioria, não, não é, não é. né? Então, escolher isso, escolher sair da zona de conforto, porque às vezes dá Isso. a sensação de que, não, o cara veio porque lá tava batendo lé com pão duro, não sei o que. Não, Não, não. não, não. A gente morava em um condomínio fechado, condomínio de luxo. Meus filhos estudavam em colégio particular, a gente tinha carro de luxo. Carro de luxo, assim, não, lógico, carro classe A, mas a gente vivia bem. Mas era vida de rato, né? Para manter aquilo, a gente trabalhava só para aquilo. E muito imposto, muita coisa, a insegurança, né? De você não poder andar com o seu relógio sem andar com o seu carro, É sem que andar com o seu... na conta bancária tá tudo muito bem, mas a qualidade de De vida vida não tava. não acompanha, Não, né? não, não tava. E aí, a gente, né, falou, a gente vai conseguir aqui. Isso a gente tinha gastado já muito dinheiro com a questão do Canadá. A gente já tinha, Aquilo ali já vai em. já vai uma nota, porque para aplicar, fazer a prova do coisa, a consultoria que a gente pagou, né? Então já tinha levado uma porrada. E aí tem até um outro detalhe que eu acabei de lembrar desse negócio financeiro, vou te contar já. E aí a gente parou, sentou na cama, falou, e aí, o que a gente vai fazer na nossa vida? A gente vai seguir a nossa vida aqui? A gente vai, né, arriscar, a gente vai para lá e tal. E aí graças a Deus eu tenho uma relação muito bacana com minha esposa, uma relação de amizade, a gente consegue conversar tudo. E ela falou, não, eu não quero criar meus filhos aqui. Isso aqui não é para meus filhos. Eu falei, eu concordo 100%. Né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Do jeito que as coisas estão indo, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, então, vamos para a Austrália, vamos começar a pesquisar. E aí, começa a pesquisar, estudar sobre a Austrália, pesquisa aqui, pesquisa ali. Fomos numa escola de imigração, onde fomos muito bem recebidos lá, inclusive. E aí, o plano, a gente só tinha um plano A, primeiro plano, né? Tipo, vou aplicar para estudo, quando chegar lá, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se ela ia estudar para poder revalidar o diploma de dentista, Sim. se depois eu ia estudar para fazer algum curso, a gente não sabia. E aí, quando a gente chegou, comecei, né, lá estudando, comecei a trabalhar em obra, que eu acho que é 100% do caminho que as pessoas que não vêm para aqui, imigrantes, fazem. Vão trabalhar em obra. Olhando, cheguei da obra cansado e tal, tomei meu banho, peguei meu celular, estava olhando, aí eu vi um amigo em comum, Rafael, que mora aqui na Austrália, né? O Rafael Landim. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, Rafa, tô aqui na Austrália e tal, queria fazer um treino de jiu-jitsu, como é que você tá, como é que estão as coisas? Ele, Cara, tu pô, já tava lá em Bondi? já tava em Bondi que eu não falei com o Rafael. Eu Caraca, já tava eu lá. entendi tudo errado, brother. Eu já tava lá, cara. Eu já tava lá, eu nunca vou esquecer. E aí, mandei uma mensagem pra ele, pô, Rafa, tô aqui e tal, não sei o quê. E aí ele, pô, Rafa, você tá aqui na Austrália, que irado, não sei o quê. Pô, não tô morando em Sydney, tô morando em Canberra, mas, porra, tô precisando... Aí aquela toda história, né, que a gente contou. Que tá precisando de professor, vem pra cá, vou te colocar, vou te apresentar o Diego. E aí vai dar tudo certo, não sei o quê. Pô, e aquilo ali me deu, né, uma empolgação bacana. Aí acabei o resultado. Queria treinar, não fui lá. Só que aí eu procurei no Google uma academia próxima e aí fui na outra academia de outra marca. Fiz o treino lá, as pessoas, pô, faixa preta, não sei o quê, que eu acho que é assim. Eu acho que não mais agora, eu acho que mudou muito, até com um ano só pra cá. Mas quando eu cheguei, eu acho que tava muito carente. Acho que como você chegou, mais ainda, carente de faixa pretas aqui, né? Brasileiros, faixa pretas e tal. Acho que tá um pouco carente. Agora eu acho que já tá chegando já uma galera boa. E aí quando. Tem muita academia, muito praticante e ainda não tem essa galera toda formada, né? Não E vai tem. chegar mais australiano também, né? Que é o legal, né? Que eu acho Isso, vai legal quando tu vê um disseminando a montão de parada. cara daquele país faixa preta, né? Quando tiver um É, montão de australiano faixa preta, aí é maneiro, isso é né? maneira. E aí eu fui nessa academia, fiz um treino lá e tal. Porra, descobri que era faixa preta. Você é faixa preta, vem pra cá, vai treinar comigo, vou te dar o telefone de não sei quem, peraí, para lá. E aí eu tinha falado com o Rafael, não, vou entrar em contato com o Diego. E aí pra eu conseguir falar com o Diego, porra, foi uma guerra. Porque ele sempre muito busy, sempre muito ocupado, mandava mensagem,
Às vezes ele não podia atender, não respondia e tal. E aí no último dia que eu falei assim, cara, vai ser minha última tentativa. Se não der certo agora é porque não era pra ser. Aí ele atendeu. Ele falou, não, tá, desculpa, que é realmente muito corrido. E Rafael já tinha me dito que realmente falar com ele era muito difícil. Ele falou, pô, mas vem aqui na academia pra poder a gente conversar. Eu morava em Bondi na época, academia aqui em Raidami. Falei, tá certo, não sabia nem como ir, não tinha carro na época, não sabia nem como pegar o transporte pra ir pra lá. Mas eu vou. A Rafaela tinha que estudar, cheguei do trabalho, tomei um banho, arrumei as crianças, falei, vamos ali que a gente vai dar um passeio. Meu amigo, foram 2 ônibus, 2 trens, andando assim, né, com o Google Maps na mão aqui para poder achar, mas graças a Deus achamos. E aí foi no dia que eu conheci ele, né, aquele jeito turrão assim e tal, primeira impressão. E aí de lá para cá também foi uma pessoa que me ajudou muito também, né, a família também é maravilhosa, é um cara que eu tenho muita admiração, né, muito respeito também. E, e é isso. E aí a esposa dele, a Thaís, que é agente de imigração, conversando com a gente e tal, né? Tentando bolar um plano pra gente. Fez o nosso o visto anterior, que é o visto de coach, né? Falou assim, ó, vamos aplicar para um visto. Deu algumas possibilidades e a gente sentou e analisou que essa poderia ser a melhor possibilidade. Fez um visto de coach durante, acho que se não me engano, foram 4 meses ou 3 meses. E aí, logo após o visto de coach, né, ela orientou, não, vamos tentar aplicar para o Talent Visa. De coach também. Maneiro. E aí a gente aplicou e estamos na guarda. Na espera do homem lá, pra ele falar, tá na hora Essa, de vocês ficarem aqui pra sempre. essa parada, É. moleque. Agora vai. E aí Pô, estamos não, nessa. maneiro demais. Eu lembro quando você veio a primeira vez de. É porque Bondi também é tipo uma bolha, né? Um microclima, um A galera que micro-universo tá lá ali, só quer tipo, ficar fica lá, por não ali, sai. tá tudo resolvido por ali, tem tudo, É, né? Lugar maneiro, meio que difícil acesso, então a galera que tá lá é de lá. não sai. É muito doido isso, Eu né? lembro, eu lembro que quando eu fui nesse dia na academia, você tava lá também, tava dando aula. Você ficou amarradão, que vocês, né, esse jeito irreverente. Eu falei, pô, e aí, não sei o que, prazer, como é seu nome, Rafael? Aí pegou logo meu telefone, lembro que botou Rafael Santana no celular. Não sei se você lembra disso. Lembro, pô, Aí eu lembro. lembro, porra, também muito, muito bem recebido, né? Eu achei fantástico. Porra, foi. É isso que eu te falo, porque que eu sempre falo assim. O homem sabe o que faz, brother. O homem lá em cima, ele sabe o que faz, sabe, né, o caminho que tem que seguir, as coisas todas. Só tem que ter paciência e confiar. Que É, isso aí vai pô, levando, é muito também. maneiro. E hoje em dia, como é que tá a tua rotina? Cara, Conta pra gente. hoje em dia eu ainda trabalho em obra, né? Não é a coisa que eu amo fazer, que eu amo dar aula, mas eu trabalho em obra. Preciso até sair o meu visto permanente, Mas se dá aula também. mas dou aula também. Eu Então, como é trabalho um dia normal na tua rotina, um dia de trabalho normal, um dia normal na tua rotina num dos dias que você dá aula? Conta nos pra dias gente que eu aí. dou aula, vamos lá. Nos Acorda dias que eu que dou aula, horas? Que hora é de dormir? acordo às 5 horas da manhã e aí vou pro trabalho. Começo 7 horas da manhã no trabalho, termino 5 horas da tarde no trabalho. Vou para casa e tem dias que eu dou 2 aulas seguidas. Por exemplo, no dia de quarta-feira, eu acordo 5 da manhã, trabalho de 7 às 5, vou em casa, tomo um banho, como alguma coisa rapidinho, vou para academia, dou aula de 6 academia, só chego em casa às 9 da noite, vou dormir entre 10 e 11 horas. Então, Na quinta-feira, acorda 11 horas da manhã, tranquilão. não, Dorme até 5 tarde. horas da manhã de novo para poder começar tudo de novo. Mas se me perguntar se arrepende, nenhum por cento. Nada. Se tiver que continuar fazendo isso durante 30 anos para poder dar a oportunidade e o futuro que eu prometi aos meus filhos aqui, eu continuo fazendo. Como é que eles estão? Muito melhor do que a gente. Tão muito bem, graças a Deus. Estão felizes, né? Eles não Lógico têm que... dimensão, né, Rafa? Não, não, Graças a Deus eles não têm dimensão, né, não, também, não. né? Às vezes ele fala, pô, pai, tá com meu filho mais velho, tá com cara de cansado. Eu falei, tô. E eu sempre falo para ele, falei, ó, tudo isso daqui que eu e sua mãe, porque Rafa também tem uma rotina puxada, tudo que a gente faz é por vocês. Só que depende de vocês a permanência aqui. Que se depender de seu pai e de sua mãe, a gente vai fazer de tudo para que vocês fiquem. Mesmo que a gente consiga o visto permanente, a permanência de vocês depende de vocês. Porque vocês precisam estudar, vocês precisam ser alguém, vocês precisam, né, ser boas pessoas, fazer o bem. Porque não adianta a gente fazer tudo isso daqui para nossos filhos não quererem estudar. Porque é uma realidade diferente, Vinícius. Isso é legal falar. A gente que é acostumado a viver no Brasil, que vive no Brasil, foi educado no Brasil, a gente tem uma cultura do que a gente não tem e tá tudo bem.
sabe? Poxa, eu quero ter sei lá, como se falar de criança, um brinquedo tal. Seu pai também fala, pô, não tenho dinheiro para Não, gastar com eu era isso. louco pra ter um autorama. Pois é, Achava maneirão, eu via na televisão. Ferrorama, autorama. não Não teve, tinha. mudou quem você é, Não, pô, maluco. sabe? E aqui, como o dinheiro vale dinheiro, o poder aquisitivo de compra aqui é muito bacana, as pessoas não, eu acho que as crianças não sabem se frustrar aqui. Isso me preocupa. Porque, eu quero um tênis da marca X. A gente tem condição de ter, sabe? Não é porque a gente tem condição de ter porque é soberbo, não. É porque o trabalho aqui, ele recompensa você ter. Porque você pode trabalhar... Eu trabalho em obra. Então, assim, eu posso hoje sentar e almoçar no mesmo restaurante que um executivo Que o teu pode. chefe. Que o meu chefe pode, sabe? Eu posso usar a mesma roupa que ele usa. Porque tudo é muito fácil de se comprar. Porque o dinheiro compensa, que o trabalho compensa. Muito diferente no Brasil. Então, eu acho que isso... As crianças não têm a frustração. Isso me preocupa. Isso me preocupa com meus filhos. De eu não querer dar as coisas, não às vezes porque eu não posso, às vezes porque eles precisam saber o não. Eu acredito que o não, ele educa muito mais do que o sim, sabe? Inclusive, isso relacionado à academia também. Eu vejo muitos pais, às vezes, olhando de cara feia, quando eu preciso ser mais rígido lá dentro do tatame. Porque é a nossa função, o nosso papel como professor também é fazer um pouco disso. Não é o nosso papel educar uma criança dos outros, Sim. mas é o nosso papel dentro do tatame Ali como você é educador autoridade, também, né? como Formador, né? autoridade, a gente, né, repreender, a gente ensinar, a gente fazer o comportamento, porque aquilo dali ele leva para a vida, sabe? Desde um cumprimento de mão olhando no olho, né, até um sentado com postura, né, a forma que a criança fala dentro do tatame. Então, às vezes, a gente sente que o pai não gosta da forma que a gente fala, sabe? Quando a criança chega em casa, faz o que quiser, mas lá dentro não pode fazer o que quiser, Exato. né? Exato, não. E eles vão perder, né, cara? Eles vão perder, né? Com certeza. Se eles só têm sim o tempo todo para o jiu-jitsu componente ali da derrota, ele está associado, ele está sendo preparado desde os seus primeiros. Posso beber água agora? Não. Pois é. Desde esse momento ele está aprendendo a perder. Opa, aqui dentro é diferente. É, Aqui dentro. Não, espera aí, daqui a pouco vai todo mundo beber água junto. pois é. Opa, já Tem perdeu uma ali. hora para Porque daqui a tudo. pouco ele vai bater. Daqui a pouco ele vai tomar uma chave de braço, vai bater e vai perder uma luta. E ele não vai ser a primeira vez, né? É tipo a criança que nunca teve uma tartaruga, nunca teve um cachorro, nunca teve nenhum bichinho de estimação. Quando a avó ou a bisavó falecer, vai ser a primeira morte que essa criança vai ver. Vai sentir, Vai sentir mais do que a criança que já perdeu o já cachorrinho, já morreu. é verdade, Não tem é comparação, verdade. né? Essa semana semana passada, na verdade, foi um dia muito quente que fez, na sexta-feira passada, foi um dia muito quente, muito quente. E aí me veio uma mãe de um aluno, e a primeira coisa quando ela chegou, como é que você tá, não sei o quê, hoje quente, muito de quente o dia, né? Eu disse, é. Aí é obrigado a usar o kimono? 8. Eu falei, pra aula de jiu-jitsu é obrigado a usar o kimono, sim. Tal. Ele mas tá muito abafado. Eu falei, não, mas não é preciso usar. Certo, usou o kimono. Fizemos lá o aquecimento e tal. Daqui a pouco eu procuro um menino, o filho dela, o menino tá fora do tatame com ela abanando o menino. Tirou o kimono do menino, abanando o menino assim. Eu só olhei, não falei nada. As outras crianças continuando fazendo o aquecimento, a gente estava só na parte do aquecimento, fazendo aquecimento. Quando voltou, eu precisei falar com ele, né? Eu falei, eu sei que tá muito quente e tal, mas para você entrar e sair no tatame, você precisa da permissão, tá? Se sua mãe ou se seu pai ou quem quer que seja chamado lá de fora, você precisa perguntar ao mais graduado, ao seu professor dentro do tatame, se você pode sair, sabe? Eu entendo que tá quente, mas o que vale para um, vale para todos. Se todos os outros estão aqui, você precisa estar aqui. Não está se sentindo bem, chega para mim e fala, professor, não estou se sentindo bem, posso ir ali beber uma água, posso ir ali no banheiro, posso ir ali o que quer que seja. Eu vou deixar, claro que eu vou deixar. Mas você precisa perguntar. E aí, assim, você viu que ele... Aí eu vi que ele sentiu, né? Porque ele fez isso, mas eu acho que ele fez muito mais por conta da mãe, que estava do lado de fora. E aí eu vi aquele lance que eu te falei, a mãe, tipo, o pai estava lá também, o pai me fuzilando com o olho, sabe? Não foi nem na outra aula, não sei se chateou, mas é a nossa função fazer isso. A Claro, gente tem que fazer isso. claro. Eles E têm que ouvir ou não, eles com precisam, certeza. né?
Com ter certeza. essas negativas para poder ter a evolução da vida. E aí, os pais podem desconfiar do processo e desacreditar e tirar o filho. São livres para isso. Mas se deixar lá, tem que confiar no processo, tem que confiar na nossa metodologia, tem que confiar, Certeza. né? Foi o que eu falei para ela. Falei, mãe, eu sei que tá quente, mas vai estar quente na sua casa, vai estar mais quente aqui. Se não está confortável de treinar com essa temperatura, só manter a criança em casa, bota ela no ar-condicionado, no ventilador e tá tudo bem. Só que a partir do momento que leva para lá, precisa treinar, tá entendendo? Precisa fazer o roteiro lá, tem que ter a rotina deles lá, não tem como, entendeu? A mesma coisa é levar, no meu filho não quer, sei lá, não quer estudar, mas eu vou levar para a escola para ser uma creche enquanto eu vou trabalhar. Não, não é assim, cara, não é, a escola não é creche, a escola você tem que ir lá para aprender. Lógico que tem as creches, né, das escolas pequenas, mas meu filho de 11 anos de idade, eu não vou falar para ele, não, vai para a escola só por ir, não, ele tem que ir para poder aprender. Seus filhos também vão para a escola para poder aprender. Não é para poder te dar tempo de trabalhar, ou de você, sei lá, fazer o que você tiver que fazer. É Faz isso aí, sentido, não, mais ou menos, com o que eu tô certeza, falando? com certeza. É, doideira, cara. E a dona Rafaela? A Rafaela começou a treinar. Pois é, depois de. Olha que eu tô sendo parceiraço Pois é. agora, hein? Tô sendo parceiraço teu agora. Tá vendo? Senão. Tô te dando a deixa pra tu Bum! Levantar teu nome. Faz Pois teu é. nome. Aquele passe gol. Depois de 12 anos de casado, eu consegui colocar. Minha filha treina, meu filho treina. Minha filha menos, né? Mas meu filho treina. E aí eu consegui a dona patroa fazer eu treinar também. Tá se amarrando, tá gostando pra caramba. Reclama um pouco do cabelo, reclama um pouco da mão, das unhas que tem que estar sempre cortadas. Mas tá gostando muito e eu tô muito feliz, porque treinar em família é maravilhoso, né? Você Ela tem tá seus filhos tendo que uma treinam. evolução maneira, né? Tá, cara, fica me cobrando aula particular. Inclusive, eu vou fazer a primeira aula particular dela semana que vem. Pra ela Boa. poder dar uma progredida e tal. E tá gostando, tá. Porque eu acho que o jiu-jitsu é muito mais também só do que um esporte, né, cara? É uma terapia. Só quem treina, eu acho que, É pra isso aí. saber, É né? isso aí. O cara tem que ir, não adianta. A Não gente vai ficar adianta vendendo o nosso falar. peixe e o cara fala, tá falando porque é o que ele faz. Não, 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 tem que não ir é. lá. É engraçado porque mesmo depois de trabalhar 10 horas na obra, às vezes no sol quente, com a pá na mão, cavando, fazendo o que tiver de fazer, cansado. Vou pro jiu-jitsu cansado, mas saio. É inexplicável, né? É inexplicável. Parece aqueles memes que quando você bota o pé no tatame assim, ó, tudo se apaga, tudo fica assim, em silêncio e você fica 100% focado só naquilo de fazendo o que você ama. É uma coisa. É surreal. Maneiro demais. Só quem treina entende do que eu tô falando. E essa cabecinha empreendedora, vendo Dona Rafaela começar a treinar, né, qual é o próximo passo? Você tá falando, eu nunca, sempre tô com um plano na frente e tal. Tem algum plano de montar tua academia? Tenho planos, sonhos, metas de abrir minha academia. Ainda não sei se é o momento, apesar de que quem não sabe o momento sou eu, como te falei. Mas por conta ainda muito do visto, porque é, meus custos hoje são muito altos. Muito altos. Aí com o que vocês ganham hoje em dia, saindo vice-permanente, vai ter um caminho legal para poder falar, aqui, então vamos pegar esse dinheiro agora e vamos investir. É. Já não vai mais para lance de visto, De escola, de visto, de nada disso, entendeu? Entendi. Porque. E aí, quando sair assim, pô, visto aprovado, graças a Deus e tal. E aí a gente já começa a mexer. Porque para poder você ter uma academia, o que engorda o gado é o olho do dono, É, tem que estar lá. sabe? Não adianta. E eu quero estar lá full time, estar lá 100%, estar lá disponível para dar aula. E a academia começa aqui 3 horas da tarde, a primeira aula, né? Se a gente for colocar a programação certinha no Tiny Tots e tal, e for 3 horas da tarde, eu não consigo hoje trabalhar de 7 às 3h30 para depois ir para academia. Porque assim como todo negócio, o início é difícil. Então eu sei que o início vai ser difícil. Abrir uma academia do zero, né? Conseguir os alunos, conseguir as metas, conseguir tudo direitinho, vai levar um tempo. E hoje eu não tenho esse tempo, digamos assim, para poder ficar sem essa receita que eu recebo hoje do trabalho. Claro, sim, faz sentido. Porque hoje a minha vida, ela não está às mil maravilhas, mas está se estabilizando aos pouquinhos. Então a minha rotina está muito bem feita, né?
trabalho de 7 às 5, dou aula de 6 às 9, então assim, eu tô conseguindo conciliar tudo, que é o que dá para ser feito agora. Se eu abrir uma academia, como tinha um projeto, inclusive, de abrir uma academia no outro estado daqui, eu tenho muito receio de dar um tiro no pé e isso influenciar nos meus filhos. Se fosse só eu e minha esposa, tenho certeza Claro, que eu já claro. teria. Mas eu nunca vou colocar o futuro dos meus filhos em jogo, que até porque eu tô aqui por eles, né? Ah, Então faz não sentido. faz sentido eu Sim. tentar fazer isso daqui agora. Mas sim, é um sonho, né? Eu tenho certeza que vai dar certo, certeza absoluta que vai dar certo. Amém. É, que E aí com o Rafa, minha parceira, ela inclusive ela começou a treinar e que diga de passagem, ela é minha ajudante nas aulas das crianças, né? Eu tô aqui pensando, não consigo deixar de parar de pensar. A Rafaela dando aula de criança É, cara. na academia de vocês, ela de faixa roxa na cintura e arrancando o couro da molecada. Pois é, pois é. Mas isso só prova que o ambiente, o tatame é um ambiente familiar, né? Eu acredito que até para as pessoas que vão lá fazer aula experimental, inclusive teve uma aluna que foi lá tem uns 3 semanas atrás, o pai foi levar a filha muçulmana. E aí fui levar para fazer uma aula lá. E aí quando viu assim, minha esposa no tatame, meu filho no tatame, ele viu que ali é um lugar, sabe, familiar, é um lugar diferente. Eu acho que isso é muito importante também, que você já passa uma sensação acolhedora, né? Um negócio mais assim, pô, se a família dele tá aqui, por que a minha família não pode estar aqui? Ah, é um filtro natural fantástico, Sabe? né? É um filtraço, Você porque não a vai querer. galera já olha e fala assim, o cara que tá com a cabeça em outro modo, pensando com outra intenção, ele vai fazer um trial ali, vai fazer uma aula experimental, que fala em português, né? É, E vai meter o pé. pois é. Esse cara não volta, eu ia falar, esse lugar é familiar demais pra mim, Entendeu? né? O ambiente tá muito bom. E ele vai meter o pé. Então é um filtro natural muito maneiro. E aí, é importante, tá? Às vezes ela fica me cobrando, cadê minha faixa, cadê meu grau? Eu falei, epa, Opa! não, bem menos. Só manda em casa no tatame, quem manda sou eu. Por enquanto. Por Por enquanto, enquanto. moleque, por Por enquanto. enquanto. Mas tá bem maneiro, tá bem gostoso, graças a Deus. Tá bem legal. Pô, graças a Deus, maneiro demais. E tem conseguido manter, pra gente passar uma perspectiva pra quem tá assistindo, tem conseguido, fazendo isso tudo, ainda assim tem conseguido manter equilibrado a relação familiar, né, Rafa? Sim, Né? Tem um tempo de qualidade legal no tatame, com a família e sim, tal, mas sim, também tem tempo fim de semana, passa um sim. tempo legal, É. né? Até esse ano a gente colocou como meta até separar mais do que do ano passado. Porque ano passado, acho que primeiro ano, né, na Austrália, tudo era muito novo, tudo era muito oba-oba. E aí a gente teve um aperto muito grande nesse final de ano que a gente falou, opa, sinal amarelo tá ligado, né? Vamos rever o que a gente fez de errado para a gente poder, né, começar a corrigir para que isso não aconteça de novo. E aí foi o que a gente falou, né? Aí ela começou a treinar, né? Já começou a treinar no final do ano passado. E aí a gente tem um momento legal lá, mas como eu falei, tipo, pô, a gente tem a nossa cesta do vinho, que a gente não abre mão, sabe? Que é o tempo que eu tô com minha esposa conversando bobagem, nem que seja assistindo um filme, nem que a gente nem se fale. Mas a gente toma um vinhozinho, bota uma série, fica assistindo, só de saber que tá ali um com o outro, se precisar conversar, tá ali um com o outro. Final de semana a gente tentando aproveitar mais os nossos filhos, fazendo coisas bestas, tipo, vamos botar um filme aqui, deitar todo mundo no chão, comer um pipoca, assistir um filme, sabe? Domingo, graças a Deus, a gente conseguiu achar uma igreja que a gente gostou, então a gente está começando a ir aos domingos na igreja, Maneiro. colocando essa rotina para as crianças, que é interessante também. E sempre que dá, tá com os amigos, né? Os nossos amigos, como você, sua família, como o Diego, a família do Diego, para poder a gente ir no parque, tomar uma cervejinha também, que ninguém é de Ninguém é de ferro, né? ferro, né? Hoje esse podcast vai ter até mais rápido do que o Pois é. normal, né? Que a gente tá. A família tá toda aí fora, a gente vai passar um dia maneiro. Pois é. Mas está muito bem, muito bom, graças a Deus. A gente está conseguindo conciliar bacana. Às vezes, um dia meu não é legal, mas a gente tem a família, né? Às vezes o dia dela não é legal, mas tem também a família. Então, acho que é isso. Eu acho que esse é o caminho, a gente conseguir separar as coisas, né? Saber que os problemas de casa, da rua não vão ser resolvidos dentro de casa, o problema de trabalho se resolve no trabalho, se resolve em casa. Problemas dentro do tatame de academia ou
né, donos de academia também. Isso até é uma coisa... Eu já tive academia no Brasil, então eu sei. Problemas da academia não se resolvem em casa, se resolve na academia. Problemas com alunos não se resolvem em casa, se resolve com o aluno. Quando a gente consegue separar essas coisas, eu acho que a nossa vida fica muito mais fácil, porque o estresse ele não resolve nada. Né? O estresse ele não vai resolver nada, só vai te gerar mais estresse. A gente não pode resolver uma coisa que não tem como ser resolvida no momento. Se tiver como resolver, não. O que é que precisa fazer para resolver? Vamos resolver agora, bota a mão na massa aqui. O que é que precisa fazer? Faz aquilo, conversa com quem chama para falar. Aí tudo bem. Mas você ficar se estressando, pô, meu chefe À me toa, né? tratou mal no trabalho, eu vou tratar minha mulher mal porque meu chefe me tratou mal no trabalho. Um aluno encheu meu saco no trabalho, no treino, eu vou tratar meu filho mal porque um aluno me encheu o saco. Não faz sentido, sabe? É. A gente precisa priorizar nossas coisas, a nossa família tem que ser o primeiro lugar, sempre. Sempre, porque é o nosso suporte maior. É quem está com a gente todo dia, é com quem a gente dorme, é com quem a gente conversa, é com quem tá, né? Se precisar. Até assim, porra, ter amigos é muito bom. Amigos bons é a melhor coisa que tem. Mas a nossa família é a base de tudo. Né? Se a gente não tiver uma relação, eu acredito nisso. Minha mãe sempre me falou isso, eu nunca vou esquecer. Inclusive, mãe, se você também vem, um beijo, te amo. Aniversário da senhora ontem. Ama mesmo, hein? Tá o tempo todo Eu, falando da senhora. a minha Fala da saudade, senhora o a tempo minha todo. Cada vez saudade. que a gente tá junto, ele Pois fala é, da a da minha senhora. saudade diária. E ela sempre me falou, eu sempre falo isso com meus filhos. Uma pessoa que não é um bom filho nunca vai ser um bom nada. E você é um bom filho, porque eu tive o prazer de estar aqui há um tempo com sua mãe. Pessoa que não é um bom filho não vai ser bom nada. Não vai ser bom amigo, não vai ser bom marido, não vai ser bom profissional, não vai ser bom nada. E com certeza você tem no seu convívio alguém que não é um tão bom filho assim e não tá tão bem na vida. Que conselho de mãe é uma parada. É absurdo, né? Pô, é lei. Tipo que se materializa, né? É Tudo que elas lei. falam, né? É É doido, lei. né? Eu lembro, assim, das pessoas que me falou, não ande com essas pessoas que não são pessoas boas para sua vida. Bicho, e se você parar para analisar, realmente não são pessoas boas hoje. Lógico Bate que o assim, olho. cresceram e Em tal. namorada, pô. Em Pô, namorada ela essa bate. não Batia o olho, presta. é na Não hora, filho. presta, não presta. Engraçado, né? Muito doido, É, né? mãe tem um sexto sentido realmente que é uma parada louca. É mãe. E a minha, então, que gosta de fazer essas coisas aí, se liga em horóscopo, essas coisas. Ah, pô, minha mãe... Rafa brinca com minha mãe que minha mãe é uma bruxa, porque minha mãe até os sonhos dela se realizam. Minha mãe é, minha mãe é sinistra. Mas é Ai, bom, mas é bom. que doideira, brother. Não, bom demais. É, Um beijo pra senhora, dona Sueli. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente tá junto aí. com fé em Deus. É? Tem planos pra trazer, né? Rafaela falou que ia trazer a família toda. Então, a família de Rafa é mais fácil de vir. Eu acredito que esse ano, inclusive, já vem. Acho que a avó dela, que é a paixão da vida dela também, a mãe e a tia, criou Rafa também junto com a avó. Falei que era a família toda? A mãe, a avó, a E a tia. tia parece que vem esse ano aí. Tô torcendo também, que é uma família muito amada. Morro de saudade também. Engraçado, dou muito bem com minha sogra, né? Então, torcendo para que realmente venha. E minha mãe, assim, é minha meta maior, depois do visto, claro, trazer minha mãe para cá, para que ela descanse um pouco. Ela já tá cansada. Minha irmã tá com um filho pequeno lá, que mora com minha mãe, então a Ela tá rotina ajudando tá direto ali. ajudando, tá. Aí a rotina da Vera tá um pouco puxada, eu quero trazer, né, para conhecer aqui, dar uma descansada, matar a saudade dos netos, que é importante também. Maneiro. Maneiro demais. E Sinto fala falta. pra mim, conta pra mim como é. Como é a sua. Aquele corre. Pra gente poder, de novo, né? Pensando na galera que tem vontade de vir. Que quer vir. Então você, 35 anos, faixa preta, casado com 2 filhos e veio. Isso, sem inglês, Ó, sem inglês. Já tem isso, olha aí, olha aí. sem inglês. O inglês que a gente veio de lá, quando a gente pensou em ir pro Canadá, a gente começou a estudar, mas assim, a gente estuda, na nossa cabeça a gente é fluente, fala pra caramba quando você chega aqui, principalmente na Austrália, que tem um sotaque, tem não sei nem dizer, parece que é um outro inglês, que é uma É loucura. bem diferente. E sem contar que você fala com inglês de australiano, que é difícil, aí você conversa com indiano, que é um inglês difícil, e aí você conversa com árabe, que é um inglês difícil. Então, assim, realmente, se eu pudesse dar um conselho para alguém que tá ouvindo assim, falar, pô, quero morar na Austrália, essa faixa preta,
aprenda o inglês, aprenda já, se você quer viver do jiu-jitsu, a dar aula de inglês, se profissionalize mais, acho que é isso que está precisando muito também de professores de jiu-jitsu, é se profissionalizar. E a coisa boa também, relaxa, porque como tem tanta cultura falando inglês tão meia boca, e às vezes até o cara que tem um bom vocabulário, o sotaque dele é como se ele não tivesse inglês, porque é quase outro idioma, os caras também não implicam com o nosso, Não, né? só fala, brother, A galera não implica com o nosso. só fala que vai Dá pra ser. vir, deu pra vir. O Vai. Rafael veio sem ter essa maravilha de inglês Não. e deu tudo certo, né? E só realmente as pessoas falar, para você aprender inglês, você tem que ter imersão no inglês. Eu acho que depois que a gente veio para cá, isso para mim é 100% É a de maior certeza. verdade, É a né? maior verdade. Você só aprende Eu inglês também falando. acho, também Você só acho. aprende inglês falando, você só aprende inglês ouvindo as pessoas falarem. Então, assim, engraçado que eu até assim, eu aprendo muito vocabulário que hoje eu dou aula, eu aprendi com o Vini, eu aprendi com o Diego, vendo eles dando aula. Porque às vezes, assim, por mais que eu vou explicar uma posição com as minhas palavras, todo mundo vai entender, até porque o juiz se vê explicando a posição. Mas às vezes uma palavra que, né, que você pega de alguma pessoa dando aula ali, Ajuda na dinâmica, né, ajuda Rafa? muito, Na dinâmica da aula. muito, Putz, muito, muito, muito. Então pode isso é crer. muito interessante também, é você estudar, você ver pessoas dando aula, é você ver como as pessoas falam, como as pessoas empregam uma palavra aqui, porque muita palavra tem, né, vários significados. Então você vê como uma pessoa emprega uma palavra aqui, emprega uma palavra ali, faz muita, muita diferença. Muita Muita diferença. diferença, né? Muita diferença. É, eu lembro que eu comecei a ficar olhando aqueles vídeos do BJJ Fanatics pra É, poder ver os caras ensinando em inglês, né? e quando eu comecei a fazer muito isso, mas infelizmente eu não tenho mais tempo. Mas eu preciso voltar. Preciso E a outra voltar. coisa que eu queria que tu falasse era desse corre, do lance do Instagram. Porque tem gente que ainda tá lá. Eu não sei se todo mundo sofre disso, principalmente a galera mais nova, provavelmente não, né? Mas da minha idade, a gente é meio bronco, assim, tem um pouco de vergonha de colocar as coisas. E se o cara tiver um Instagram legal, é mais fácil se ele tiver numa de querer aplicar em algum momento um Sem bicho de dúvida. talento, né, cara? Eu, inclusive, se eu soubesse que tinha essa possibilidade e que tinha esse caminho, né? Esse visto, eu sem dúvida nenhuma poderia ter esperado até mais 2 anos lá no Brasil, 3 anos, e ter feito alguma coisa já para vir para cá com o visto, sabe? Direto. Pá. Direto, direto. Porque aí a vida seria outra. Seria outra. Entendeu? Seria muito melhor, mas muito, muito melhor mesmo. Não Perfeito, tem então. O que comparação. você teria Principalmente quem feito? tem O que filho. você teria feito? Teria me profissionalizado mais, como eu falei. Primeiro, aprender o inglês o mais rápido possível, né? Começar as mídias sociais, profissionalização das mídias sociais, porque eu acho que é uma ferramenta absurda que a gente tem hoje na mão, né? Com o celular você consegue fazer coisas absurdas, então é você ter postagens, né? Você fazer um Instagram profissional, um Facebook profissional, é você estar sempre procurando estar em eventos, né? É sempre fotos, é estar sempre, se for no caso do talent, né? Tem um outro visto do talent coach, do talent que é atleta, aí sim o cara tá em todos os campeonatos, né? Tá sempre ser realmente um profissional. Quando eu falo se profissionalizar, é realmente você ser um profissional disso que carece muito hoje, porque nem todo faixa preta ele é bom para dar aula, Exatamente. porque tem muita gente que acha que faixa preta é faixa preta. Não, ter faixa preta é uma coisa, ser faixa preta é outra coisa. A gente tira como atletas hoje campeão mundial que não sabe dar aula. A gente tem centenas, tem E é vários. normal É até, né? O cara normal. dedicou a vida dele pra aprender a lutar, Pois é. pra competir no alto nível. Ele não sabe fazer um monte de coisa. É igual jogador de futebol. Jogador de futebol, o cara é multimilionário, ele joga bola super bem e de repente joga videogame bem. Pois é. Depois não sabe fazer Não mais sabe fazer nada. mais nada. E tá tudo certo, né? É a Não, profissão não dá dele, pra tá bom aqui. esperar que o cara seja, porque ele foi excelente jogador, que ele vai ser um super treinador técnico. Não Não. tem porquê, não tem relação, né? Pode ajudar se ele se começar a se dedicar para isso, vai ajudar com certeza toda a vivência que ele teve no campo, Pois né? é. A vivência do tatame de um competidor vai ajudar ele a ser um bom treinador, com certeza. Mas não faz dele um bom treinador automaticamente, né? Um Com coach, certeza. né? Não, Vai. não. E assim, é realmente você, né, fazer uma coisa muito bem feita. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade, porque como eu não sabia disso, para mim, assim, quando falou, você tem que fazer rede social, você precisa botar carta, mostrar quem era você, eu falei, pô, como assim quem era eu? Eu
nunca imaginei que isso fosse acontecer, sabe? Então, foram várias coisas que caíram ao mesmo tempo no meu colo, que eu tinha que, pô, como é que eu vou pegar atleta que eu tinha lá? Porque, assim, a minha academia que a gente tinha, por exemplo, particularmente, eu nunca fui muito de competir. Eu competi, acho que até a faixa roxa, eu fiz a competição de faixa marrom, faixa preta, inclusive, eu tenho 6 anos, nunca competi faixa preta. Porque eu sempre gostei de trabalhar. E assim como aqui, lá também é a mesma coisa. Meu intuito nunca foi ser atleta de jiu-jitsu, né? É Então, parte do teu estilo de vida, do meu jiu-jitsu, estilo né? justamente, é o meu estilo de vida. Eu gosto de estar ali, eu gosto de treinar, eu gosto de dar aula. E aí, quando eu precisei fazer tudo isso, eu falei, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer assim? As coisas antigas até perguntei, falei, mãe, pelo amor de Deus, vê se você acha minha caixa de medalhas que eu tenho aí para poder colocar. Já não servia de nada, porque medalha realmente hoje em dia não serve para É a nada. rede social, né, cara? É a rede O cara tem que social, estar cara. lá, a É a rede foto dele tem que social, estar lá, ele sabe? tem que estar lá no evento, ele tem que estar lá como coach, Pois ele tem que estar é. abraçando o aluno com a medalha, ou ele tem que estar no pódio, se ele for atleta. Pois é, se você tá pensando nisso, é isso aí que tem que ser feito, velho. Eu nunca me liguei pra foto, nunca me liguei pra essas coisas, então assim, hoje, às vezes até me esqueço, vou pra competição aqui, às vezes peço pra você, ô, velho, lembra aí, tira umas Ah, eu me fotos. amarro. É, mas se você quer vir pra cá, comece a se preparar daí, né? Mídia social, campeonato, evento, foto. Se puder fazer matéria em jornal, coisas que você saiu, não interessa, velho, não interessa. Monta um portfólio bacana, profissionaliza um negócio legal aí, estuda inglês. Estuda Isso vai inglês. aumentar muito a chance dessa pessoa ter o visto aprovado Absurdamente. num Talent Absurdamente. Visa, num visto de talento, né? Absurdamente. Porque o que é o Talent Visa? O Talent Visa é você mostrar para o governo australiano aqui que você tem algo a agregar, a acrescentar. Qual é o seu talento? Você é da coach? Tá, mas e aí? Quem foi que você deu coach antigamente? Por que, você merece estar aqui? Porque a gente tem outros coaches, tem outras pessoas, tem um fulano aqui que também está aplicando para a mesma coisa. Por Isso. que você que tem que estar aqui e não ele? Não é uma coisa fácil de você provar isso, sabe? Então, aí, ser uma boa pessoa lá, não ter histórico, histórico criminal, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Isso. Ser uma pessoa de bem, agregar a comunidade, porque não é o governo australiano, assim, eu li, eu estudei, ele não quer só um simples professor de jiu-jitsu, ele quer pessoas que vão agregar a comunidade australiana. Isso, isso. Por isso Assim, que uma coisa que tu tá falando agora, eu tô lembrando, eu acho importante, né? De novo, minha opinião, né? Eu acho importante se o cara conseguir vir antes com o visto de aquele visto de coach de 3 meses, ou com visto de estudante, ou de turista por 3 meses. O de turista não vai conseguir trabalhar. Mas se ele conseguir dar as aulas lá, dá aula de graça, vem na academia do cara, fala, pô, deixa eu treinar. isso. Porque depois, quando ele for aplicá-lo, desde lá do Brasil, se essas pessoas que tiveram contato com ele por 3 meses na academia recomendarem ele, fizerem carta para esse cara que veio antes e ficou aqui 3 meses e conheceu e tal, e essas cartas valem muito, Muito, justamente por isso, porque vão ser pessoas que moram aqui recomendando essa pessoa para o governo daqui, muito, dizendo, ó, esse cara é diferenciado, esse cara tal, muito. foi assim, foi assado, ele teve um cuidado quando ele deu aula para as crianças, quando ele deu aula para mim, para o meu filho, cara, isso acho que pode ajudar também muito, né? Não ajuda bastante. Sem contar que você vai estar na cultura dos caras aqui, né? Isso é uma coisa muito boa, inclusive até para qualquer pessoa que pensa em imigrar, se você tiver a oportunidade de vir antes conhecer. Porque o que acontece às vezes também é que as pessoas vêm para cá e acaba que não é aquilo que eles achavam que, né, que poderiam ser. Antes de Ah, gastar esse dinheirão que não é investindo e tal, não é barato, barato. brother, não é De repente barato. o cara fala, não, não é para mim. Pronto, Entendeu? beleza. Como eu tenho, por exemplo, na obra, muitas pessoas estão voltando porque ou não sabem mais o que fazer porque não tem caminhos abertos. Isso é uma coisa a se frisar, porque não é todo mundo que vem que fica. Às vezes não é nem porque não quer ficar, é porque realmente não dá, né? Porque ano que passa, o governo também vai enxugando um pouco, né? Depois da pandemia, abriram as porteiras e agora eles estão enxugando. Então, assim, tem que fazer sentido para você estar aqui. Aí, às vezes, eu vejo pessoas falando, pô, eu vou voltar porque já não tenho mais com o que aplicar para estar aqui. Então, a Austrália ainda carece do esporte, apesar de ser um país muito forte do esporte, mas o jiu-jitsu em si ainda carece disso. E está crescendo muito Tá o crescendo jiu-jitsu. muito, né, cara? Muito, muito, muito.
O Brazilian Jiu-Jitsu aqui, nosso jiu-jitsu brasileiro, tá crescendo muito. Todo mundo conhece, as pessoas são muito fissuradas em UFC, por exemplo, aqui. Então, uma pessoa, um black belt, né? Um faixa preta, um brasileiro dando aula aqui, é que nem, acho que inclusive, não sei se foi você que me comentou uma vez, é que nem quando você era pequeno, tomava aula de judô lá no Brasil com um japonês que não sabia nem falar português direito. É mais ou menos isso daí. E a gente ficava amarradão, pô, meu professor, ele é um japonês. Sandro que trouxe essa referência, É, Sandro que falou. Sandro que falou. Eu Não foi? tava bem. Ah, quando tinha começado a aula para criança, e eu já tinha sofrido um bullying lá na Argentina, dos meus alunos de futebol, né? Que eu tive uma escolinha de futebol lá. Uma escolinha de futebol lá, bem grande. Foi crescendo. E graças a Deus que começou pequenininha, porque o bullying foi daqueles poucos alunos, né? Uhum. Quando eu entreguei, tinha quase 100 crianças, 95, 97 crianças. Mas comecei com 11 crianças. Dessas 11, umas 9 me zoavam o meu espanhol quando eu comecei lá, entendeu? Então eu tinha um certo nervosismo aqui, e o Sandro meteu essa, falou, para, cara, é bom pra caramba que tu fale todo errado, é tipo japonês. E faz todo sentido, Faz todo velho. sentido. Faz todo Tipo professor sentido. de judô falando japonês, e tu fala, meu professor é japonês mesmo. Pois é. É a vera, meu professor de Brazilian Jiu-Jitsu é tão brasileiro que ele não sabe nem falar inglês direito. E eu vou te falar que até hoje, às vezes, quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto para meus alunos. Ou criança ou adulto, eu pergunto, né? Às vezes eu me confundo com alguma palavra e tal. Eu não pergunto como é que fala isso aqui mesmo, isso aqui, aquilo ali. E, cara, e é isso aí. E é normal. E é normal. Todo mundo te entende. Todo mundo vai ficar feliz de te ajudar, inclusive. Isso aqui é uma coisa bacana. Pelo menos, eu já passei também um aperto aqui, questão de bullying, que não vem ao caso. Mas a grande maioria das pessoas, eu acho que eles ficam felizes em te ajudar, sabe? Acho interessante, acho bacana isso daí. Bem bacana. Bem bacana. Eu também acho que a maioria se amarra. A Se maioria se amarra em amarra. ajudar, principalmente seus alunos, pô. Eles Pode ficam crer. felizão. Pode crer. Vai ter que me contar esse caso aí depois em off, hein? Não, cara, não é nada demais, sabendo. não é porque não tem nada a ver com jiu-jitsu. É Ah, besteira. tá. Quando a gente saiu de Bondi, da casa, quando a gente veio pra cá, a gente morou 3 meses na casa da prima de Rafa, porque ela tava em Barão Bay. E aí ela, né, abriu as portas pra gente ir lá até a gente se estruturar. E aí quando a gente saiu de lá pra procurar um lugar nosso, a gente meio que sofreu um preconceito por ser brasileiro, sabe? A gente sentiu que a casa que a gente olhou, o apartamento que a gente olhou, só não foi alugado pra gente porque a gente era brasileiro. E quando a gente se mudou pra cá, pra perto, o corretor muito gente boa, que também não era australiano, esse corretor foi australiano. Não era australiano, era asiático, assim, ele entende mais do que é uma pessoa imigrante. Tá vindo, né? E aí ele conversando comigo, ele falou, não, pô, mas eu vi que vocês são pessoas, né, é uma família e tal, são pessoas que vão cuidar bem do apartamento. Porque, infelizmente, muitas pessoas vêm para cá e às vezes vão embora e aí não pagam ou destroem apartamento. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas, infelizmente, às vezes a gente paga por um preço dos outros, né? Isso. Algumas outras pessoas fizeram e assim, acabou que aconteceu esse meio que não é um bullying, na verdade, foi um preconceito. Sim. Mas bullying de fato, bullying não. Até porque, eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu sou até a favor do bullying, mas não um bullying que você vai machucar a pessoa, denegrir a imagem da pessoa. Mas eu sou a favor daquele bullying que você deixa a pessoa mais forte. A zoação, A né? zoação, sabe? Não assim, como falei. A formação da criança, quando ela entende, por exemplo, aquele lance do apelido, Então, que se ela bancar, vai perder força. E se ela ficar chateada, vai ganhar força. E se ela levar isso pra vida, é um aprendizado é absurdo muito. pra Mas, vida. mas como eu te falei, a geração de hoje não tá pronta pra Não, não. frustração, brother. Se você, na minha época lá, o cara chamava de cabeção, porra, Não, porque hoje o cara que bota o apelido, ele vai ser podado, ele não vai mais poder chamar de cabeção. Então entendeu? não vai ganhar força aquilo. Então a criança pode falar, pode chorar, falar que não gostou, bater o pezinho, fazer beiço. E o cara que botou o apelido, ele vai ter que parar de chamar daquele apelido. E antes os professores botavam apelido. Botava apelido, cara. Ah, pô, sabe uma nada engraçada, que eu sou de Salvador, né? Então a capoeira lá é muito forte. Uma das coisas que eu mais gostava na capoeira era porque na capoeira a gente tinha os apelidos, né? Então, assim, você tinha o seu nome, mas ninguém te conhecia pelo nome, era Só o sempre o nome de apelido. batismo, né? Só o nome de batismo.
Meu nome baixista era Bolinha, cara. Bolinha? Bolinha. Entendeu? Porque era meio gordinho e me amarrava nisso, velho. Maneiro Sabe? demais, né? Eu nunca liguei muito pra isso de Rafa, o pai de Rafa até hoje faz bullying com Rafa, fica brincando com ela, perturbando ela. Eu faço com meus filhos assim, mas como eu te falei, nada pra degrindir a imagem, nada pra colocar as pessoas, né? Porque hoje realmente o bullying pesado é uma coisa muito séria, Sim, sim, muito claro. séria. Mas essa questão de apelido, de zoação aqui, de zoação ali, eu sou a favor, não me entendam mal, por favor. Momento. Para não quererem me cancelar. Não, pô. O... Existe, tá se perdendo, mas ainda tem bastante, assim, em comparação com o Brasil, e com a Argentina também. Existe aqui uma cultura da confiança que é muito grande, mas está se perdendo. E está se perdendo, em parte, pelos imigrantes, por nós, né? Não estou falando só dos brasileiros, mas tem várias culturas de outros países. Não vou falar aqui para não falar que eu estou sendo xenófobo, mas tem É, algumas culturas, também os brasileiros, alguns, sim. que fizeram coisas aqui dentro do sistema, de um sistema que é muito baseado na confiança, que foram... Esse mecanismo foi sendo reacomodado, digamos, né? Isso. Então, tipo aquele lance de algumas cidades que o dono da horta vai lá e deixa os moranguinhos lá na cesta, a pessoa passa, pega o morango e deixa o dinheiro. Isso. É como se isso estivesse se quebrando. Agora o cara já não deixa o morango Já ou não ele fica lá. Você pega o morango e me dá o dinheiro. É como se fosse isso, né? Um exemplo muito grande é o que aconteceu com a telefonia celular aqui. O Galdino, tu tava comigo quando o Galdino contou Que essa as história. pessoas poderiam. Antigamente, tu podia pegar o que tu quisesse, Brando. Pois é. Pegava o que tu quisesse, comprava aquele celular no plano como se você fosse... Hoje em dia você tem que provar que você é residente permanente, senão Isso. você não consegue. Antes você comprava carro, agora não consegue. Mas por quê? Porque pessoas que vieram com visto de estudante compraram a parada. Se ir embora, não Uma pagaram. semana antes de ir embora, foi lá e comprou mais outro celular, o fone, a caixinha, a caixona, o caixote, o Pois caixão, é. e meteu o pé e foi embora. Então, hoje em dia, tu chega aqui e, tipo, agora quando tava minha mãe e minha irmã, irmão, difícil demais. Tipo, eu quero só um chip e tal. Não, mas tem que ter esse número, tem que ter aquilo. Não tava querendo um celular, tava querendo só um É. chip, só um número. Já tem essa cultura da confiança se quebrando. Mas ainda existe, porque em vários momentos, assim, um momento foi quando a gente foi no zoológico e a menina perguntou quantos anos ele tem. Acho que porque até 14 anos ou até 15 ele pagava menos, sabe? E aí ele falou, tenho 15. Aí a menina falou, ah, tá, não sei o que. Aí botou lá, bateu 15 e deu. Aí minha irmã e ele ficaram olhando assim, tipo, pô, mas não vai Não pedir pediram comprovação, nem uma nada. identidade para comprovar que tem 15 e vai cobrar mais barato? Aí eles ficaram assim, eu falei, ainda existe ainda. Isso é cultural. Vai se quebrando, vai se perdendo e vai modificando a cultura. Mas é um sistema ainda muito baseado na confiança. Sim. E isso é muito maneiro, né? Isso é muito bom. Eu acho assim, do lance que você falou, eu também não quero me parecer xenofóbico, até porque eu sou brasileiro, eu amo meu país, o hino nacional canta, eu me arrepio, eu sou assim. Mas eu acho que muito desses problemas é por conta de nós brasileiros. Porque a gente tem a cultura de querer ser mais esperto com os outros. Mas tem, Infelizmente, brother. mas tem a galera tem a galera ali na parte da Europa, Rafa, que também, mano. Também, eles Tem são também. sinistros também. Mas eu não sei, assim, o que eu penso disso é que é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Que eu acho que se as pessoas conseguissem entender isso, eu acho que isso o jiu-jitsu ensina pra caramba, que é a questão de você não ter ego, você não ter orgulho dentro do tatame, acho que essas coisas o jiu-jitsu ensina bastante. É que se você tá bem, eu também tô bem, entende? Por que que eu tô bem e eu não quero que você esteja bem? E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão de querer ser mais esperto que os outros. Imagine que aqui a gente vive num país hoje que ele é multicultural. Você vê indiano pra caramba. Com quem que indiano trabalha? Com indiano. Com quem que é asiático trabalha? Com asiático. Com quem...
italiano, que às vezes também é um pouco parecido com a gente, mas empresa de italiano tem muito italiano. Brasileiro não, cara. Brasileiro não, porque o brasileiro, você vê aqui assim, porra, eu tenho uma empresa, eu tô bem pra caralho, eu cheguei aqui, mas eu não quero que você chegue. Eu passei por tanto perrengue porque eu vou te dar caminho fácil. Procure e se vire. Entende? Eu acho que isso é um problema grande que a gente tem como cultura. É lógico que não são todos, mas como cultura de um modo geral. E que poderia ser uma coisa muito mais fácil para todos, sabe? Se a gente ajudar o próximo, porra, acho que a vida de tudo, no modo geral, será muito mais fácil. No sentido de que a gente assim, como essa via aqui de comunicação, qual é o intuito dela? São ajudar as pessoas que estão querendo ouvir. Exatamente. O intuito desse podcast aqui, desse programa, é exatamente esse. Sabe? É Pois é. motivar, é inspirar, mas é equipar o máximo que a gente puder desse lado aqui, através do microfone, só equipar o máximo que a gente puder puder. para o cara poder se animar e falar, eu vou. Por isso que eu Entendeu? sempre falo, ó, quiser mandar uma mensagem pro Rafa, vou deixar a rede social dele aqui na Claro. descrição, vou deixar, a minha tá aqui. Cara, manda mensagem que a gente puder ajudar, a gente vai A ajudar. gente vai ajudar. É isso que eu tô falando. Por exemplo, quem é o Rafael? O Rafael não é ninguém, mas para alguém que tá do outro lado aqui ouvindo, posso ajudar muito, Exatamente. sabe? Por exemplo, no tatame, às vezes você tá lá num dia que você tá cansado, que você não quer treinar. Isso eu falo como professor, eu falo como aluno. Às vezes a pessoa se espelha em você e você nem sabe. Às vezes uma pessoa vai treinar só porque ela quer te ver treinando, só porque ela quer, às vezes, um abraço, uma conversa, um aperto de mão. Acho que ajudar o próximo é a melhor coisa que a gente pode fazer para nós mesmos, sabe? Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente tem aquela realização também de dever cumprido, saca? De, pô, conseguir fazer uma pessoa agregar alguma coisa na vida da pessoa, por menor que seja. Como eu tô falando, quem sou eu? Não sou ninguém, mas de repente você que tá ouvindo aqui agora, só essa questão, porra, o cara foi lá com 2 filhos, tá conseguindo tá lá, por que que eu Isso não aí. posso conseguir? Isso aí. Sabe? Então, acho que falta muito nisso nos brasileiros. O cara de falar assim, ah, porra, passei tanto sufoco para chegar onde eu tô, vou te dar caminho fácil, se vira, cara. E não acontece isso com algumas outras culturas, sabe? Às vezes o cara vem para lá, não, vem para cá que você já tem onde trabalhar, o dono do restaurante lá. Vem para cá que você já vai trabalhar comigo aqui, não precisa nem Não dá, falar não dá inglês. para trazer e botar na nossa casa de graça, né? Não dá, Mas se quiser vir para trabalhar e a gente Entendeu? puder ajudar para trabalhar, vai. Eu acho que esse é até vamos um dos trabalhar. motivos que você vai encontrar muitas pessoas aqui que não falam inglês. Eu acho que esse é um dos motivos, porque assim, não precisou se virar, trabalhou aqui, sei lá, um chinês. Isso aí. O chinês veio para cá, só vive com chinês, trabalha com chinês, mora com chinês, às vezes não precisa nem aprender a falar inglês, que ele está vivendo aqui. Acho que esse é um dos motivos também. É a crítica que eu sempre tenho, essa crítica eu tenho mesmo para comunidade sul-americana, no modo geral, né? Não tem bairro de chileno, não tem bairro de argentino, não tem bairro de brasileiro. E tem não tem brasileiro, tem sul-americano no Tem geral, muito, cara. muito Tem aqui, mais de cara. 100 mil aqui em Sydney, tem mais de 100 mil brasileiros. Muito. É argentino também, mas não tem bairro. Mas tem bairro de libanês, tem bairro de turco, tem bairro de chinês, Pois tem é. bairro de coreano, tem bairro de... Cara, Onde todo mundo se ajuda. a galera né? se ajuda. O cara abriu um espaço, igual você falou, o cara abriu um restaurante, ele vai trazendo, meu irmão. Ele vai trazendo do país. Vem, abre o segundo restaurante e vai trazendo, e vai trazendo. Mas, infelizmente, deixa pra lá. Tá, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém culpando o cara, entendeu? Não vai ter ninguém culpando ele, falando assim, está me explorando. Não, tá tirando de uma Não, tá situação tirando. ruim, Isso. gente que quer vir, E que não foi quer vir para forçado a vir, trabalhar, não veio foi porque quis, está forçado, dando a não tem... ferramenta para poder trabalhar. Sabe? Exatamente. Não tem Eu sou super a ninguém. favor disso. Eu sou super a favor das pessoas se ajudarem o máximo que puderem, porque quando você se ajuda, como eu falei, você se ajuda, tudo melhora, tudo fica, sabe, mais fácil para todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porra, imagina. Uma pessoa que está ouvindo agora aqui entra em contato com a gente consegue colocar em contato com a pessoa para poder vir dar aula. Aí daqui a pouco esse cara cresce pra caramba. Não que a gente precise fazer nada, né, pensando no troca. É fazer sem pensar em nada que possa vir. Mas a vida é um ciclo, a vida é uma roda gigante. Às vezes uma pessoa que se ajudou agora vai ser a pessoa que vai te ajudar depois. Claro, e vou te falar, se você planejar, você não necessariamente está sendo tipo interesseiro, né? No sentido
pejorativo da palavra. Eu troquei uma ideia contigo uma vez, acho que tava eu, tu e Diego, a gente trocou uma ideia, eu falei assim, cara, se a gente tivesse, de novo, era só a resenha, tava só jogando conversa fora. Não tenho pretensão de criar o bairro brasileiro. Mas se a gente gosta tanto da cultura do nosso país, mas não quer viver lá, se a gente tivesse isso, se a gente tivesse um bairro, uma comunidade maneira, não a comunidade do Facebook, não, eu digo comunidade que funcione realmente, né? Onde, igual você falou, não é eu comi pão duro, o cara que chegar aqui vai ter que comer pão duro. Não, uma comunidade que funcione realmente. Cara, olha a probabilidade do meu filho casar com a tua filha, ou do meu neto casar com a sua neta, e a gente conseguir manter os valores que pra gente são Isso. importantes, que pra gente é importante, manter esses valores, entendeu? E ter essa coisa dos brasileiros e tal, junto, papapá, né? Eventualmente vai ter uma filha casando com um chinês, um filho casando com uma libanesa, vai ter, mas que legal seria, e isso é planejado. E não é um interesse, não é uma coisa, ai não, porque eu vou ter um lucro lá na frente. Não, planejando o futuro de uma tribo, né? É. De Se manter isso ali organizar dentro. direitinho dá pra fazer, mas, Legal, né? né, se E conseguisse... não é. Você está pensando no futuro, tem interesse, mas não é uma coisa ruim, Não. né? Você estaria fortalecendo um grupo de pessoas. Mas enfim, Onde todo mundo se é ajudaria. papo pra gente encher aquela taça ali de vinho e, Daqui a né? pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. É o papo pra gente viajar um pouco É, e, e pensar como seria, né? é. Mas as pessoas que vêm pra cá também achando que querem vir, né, que é só mar de rosas, não. A gente passa por coisas aqui que só sendo imigrante também pra você saber, né? Então, isso é bom ficar de alerta também. Ah, sou faixa preta aqui, tenho uma academia, sou isso, aquilo, chegar ali eu vou ser o bambambam da parada, não é bem assim não. Não, é perrengue, é perrengue. Perrengue. Pô, mas no Rio, cara, da minha casa até o centro da cidade, eu indo de trem, ia demorar 45 minutos a viagem de trem. E da onde eu descesse na Central do Brasil, eu ainda teria que, não tem nenhum trabalho ali do lado, eu teria que ir andando, né? De repente, geralmente o pessoal faz andando, ou de ônibus, ou tomar outra condução, ou ir andando ali mais 20 minutos, meia hora, dependendo da tua disposição de andar, para chegar no teu trabalho e depois voltar. Isso. Mas tinha gente que morava mais longe do que eu. Eu sou de Bento Ribeiro. E tinha gente que demorava 3 horas para chegar no centro da cidade para poder trabalhar. Aqui não é mil maravilhas, né? Tá entre os melhores países do mundo para se Pra se viver. viver. Há anos que tá top 3. Tem ano que é primeiro, número 2, número 1. Então não dá nem para comparar. E com certeza tu não vai demorar 3 horas para chegar no teu trabalho. Não. Não vai. Não vai. Então, perrengue vai ser Você trabalhoso. vai ser trabalhoso, Vai ser você vai, trabalhoso. vai sentir Mas saudade, tem você vai umas coisas. sentir. Eu acho que Entendeu? o que é mais sinistro mesmo é o desapego, assim, desarraigo. Eu não sei se essa palavra é em português, desarraigo. Não, É é desapego em mesmo. espanhol, É tá? o desapego, é o desapego. Desenraizar Pode ser da desenraizar. galera tua, pô, do teu grupo de amigos, da tua família, daquela galera mais chegada mesmo, da galera do treino, da academia mais chegada, da família mais chegada, dos vizinhos mais chegados. Isso. Isso eu acho que é o pior, assim, que eu passei há 18 anos, né? Lá na Argentina, eu tive meus momentos de estar no ponto de ônibus esperando o ônibus. O ônibus não parar para mim, e aí aquela coisa de que eu não me vitimizo, eu Ah, não sou vítima, eu tô aqui, eu vou vencer. Foi tudo por água abaixo, eu sentar no meio fio, começar a chorar e já pensar, ele não parou para mim porque eu sou preto, ele não parou para mim porque eu sou pobre, ele não, porque todo mundo na Argentina é todo mundo branco, né? ah, Cara, eu já passei por isso. Então, hoje em dia, para mim é mais fácil estar aqui realmente é. do que para quem está saindo do Brasil pela primeira vez a vir para cá. Mas eu acho que isso é muito pior do que isso. Tipo assim, horas trabalhadas Ah, não. e tal. Pô, tu não poder ver tua mãe no fim de semana?
Isso Falar é. assim, agora esse fim de semana a gente vai pra casa da vovó. Não ter isso, É. tu tá o tempo Isso todo pesa com. Tu demais, tá o cara. tempo todo com aquele supositório de certeza que é, tipo assim, se minha mãe morrer hoje, eu não consigo chegar no enterro? E não, Meu irmão, isso é uma coisa que eu me evito isso pensar. Isso você tem que fazer essa conta antes de vir. Tem que Isso é fazer uma essa coisa que eu conta. me Eu evito também não pensar. penso, não. Eu também Isso é uma não coisa que gosto de me evito pensar. conversar, não gosto de falar sobre, não gosto de pensar, mas a conta tá feita. Mas tem que ter Tem que feito, tem fazer que a ser conta. feito. Porque eu acredito muito assim, essa questão toda da família, da distância dos vizinhos, é muito complicado. Se a pessoa é solteira, acho que ela menos mal, acho que ela desagarra mais fácil. Depender da pessoa, claro, acho que ela desagarra mais fácil. Mas quando você tem família, também tem os seus prós, porque, como eu falei, minha família é muito fechada, né? Minha esposa, meus filhos, a gente é um núcleo muito, muito concentrado assim, que a gente consegue se resolver muito bem, nós quatro. E hoje, como pai, eu entendo que a gente não cria os filhos para o mundo. Ou a gente não cria os filhos para a gente cria os filhos para o mundo. A partir do momento que a gente casa, que a gente tem o nosso filho, a gente nunca vai deixar de ser filho, a gente nunca vai deixar de ser mãe, ou pai, ou filha, ou o que quer que seja. Mas a partir do momento que você constitui uma família, ali é a sua família. A sua esposa e seus filhos são a sua família. Sua mãe vai continuar sendo sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, mas a sua família hoje são a sua esposa, que você escolheu viver pro resto da vida, e são seus filhos que você gerou para o mundo. Assim como a família dos meus filhos vão ser a esposa, o marido e os filhos, e assim sucessivamente. Então, hoje, a pessoa que quer vir para cá com a família, ela tem que ter isso muito claro, que é como se fossem dois núcleos, um núcleo se separando em dois. Então, assim, você tem a sua família hoje e vai continuar tendo a sua família, né, de seu pai, de sua mãe, a sua família biológica lá, mas você precisa fazer por onde para a sua família com que você escolheu ter, né? Porque foi uma escolha. Pai e mãe não se escolhe, mas a família do que você casou, seu marido, sua esposa, seus filhos não, também não se escolhe, mas o marido e a esposa você escolhe, foi uma opção sua. A partir do momento que você escolhe, você tem que entender que ali agora é a sua família. Eles têm que fazer tudo em prol para a sua família. Então, quando você vem para cá, a saudade vai ser absurda. Os primeiros dias, Ave Maria. Hoje eu tenho 2 anos aqui, eu falo com minha mãe todo dia. Todo dia eu mando mensagem pra minha mãe, quando eu não manda, ela me manda. Me chama, seu descarado, você não falou comigo, puxa minha orelha, mas todos os dias eu falo com minha mãe. Tô indo pro trabalho, boto ali o videozinho, o FaceTime, eu vou falando com ela lá no FaceTime, no WhatsApp. Às vezes a gente não tem nem o que se falar, mas só pra saber como é que você tá. Eu falo, tô bem, às vezes ela tá ocupada, não tô ocupado, eu tô dirigindo, enfim. Mas é uma saudade absurda, mas recompensa. Se você pensar na sua família atual, como para mim foi a questão dos meus filhos, O que você está segurança, proporcionando para ele, né? oportunidade, entendeu? O que você está podendo proporcionar para Entendeu? ele, Porque se eu for, oportunizar para ele. pois é, porque se eu fosse assim, pensamento egoísta, não, cara, vamos ficar aqui, tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Não preciso trabalhar. Quantas vezes, eu acho que a grande maioria que veio para cá e trabalhou com obra, quantas vezes já não parou para pensar assim, com uma pá na mão, com uma vassoura, com uma jack, qualquer ferramenta que você falou, o que é que eu tô fazendo aqui, brother? O que é que eu estou fazendo aqui com isso? Eu quero desistir disso aqui. Quantas vezes já não passou? É a mesma hora, pensa assim, não, mas você tem objetivos para poder estar aqui. Você escolheu estar aqui. Então, segue em frente que é isso daí. Isso é bom, né, cara? Você escolher uma parada e você poder fazer aquilo que você escolheu. Tipo assim, eu estou escolhendo essa parada aqui. Não, eu sei que tem, isso é só um caminho, mas é o caminho para chegar no lugar onde Do eu que eu escolhi, quero, justamente. né? Justamente. Pô, tem a galera, eu fico pensando, pô, tem a galera que saiu no pós-guerra, não escolheu ir pro Brasil, aquelas colônias lá de italiano, de Sim, holandês, de alemão que tem no Brasil. A galera que chegou lá na Argentina, que tem italiano pra caramba. A galera que chegou lá, tipo assim, teve que sair, brother. teve Não, não que. é que eles falaram, vamos pra Argentina, vamos. Não é, brother. É totalmente diferente. A gente Totalmente teve uma opção, diferente, a gente brother. escolheu vir para cá. É. Então tem que assumir, tem que encarar a responsabilidade e cair para dentro, velho. Não tem jeito. O cara que vier para cá e se acomodar, brother, volta. Volta, volta, volta. Volta por diversos fatores. Volta de a dificuldade por conta da saudade, por conta de, sabe? Às vezes não querer fazer o que você quer. Porque
Porque, pô, se falar, pô, acordo 5 horas da manhã, felizão, porra, vou pra obra hoje. Não vou, velho. Não vou. Nunca acordei assim. Nunca acordei. 2 anos aqui, felizão que eu vou pra obra. Mas eu acordo grato. Todos os dias que eu vou pra obra, sabe? Às vezes cansado com minhas costas me matando de dor. Porra, deito lá, faço meu alongamento antes de trabalhar porque é difícil. Nunca feliz, mas sempre grato. E sempre fazendo da melhor forma, sempre querendo fazer a melhor coisa, sabe? Trabalhar correto, sem procrastinar nada que você tem que fazer. Você sempre querer. Não é que você queira ser o melhor, mas você fazer as coisas bem feitas. E o que carece bastante aqui também dessa questão dessa mão de obra. Mas é difícil, velho. A pessoa que realmente ou não tem uma cabeça forte ou não tem um objetivo formado, volta, velho. Volta, ou se perde aqui, É. ou sabe. Eu também acho que o que tu falou de ter já uma família, vir com uma família, eu acho muito. Principalmente se o cara for carioca ou baiano. Se ele vier solteiro, tá arriscado Porra, meu irmão. se quebrar mesmo, se quebrar todo. Se perde total. Rápido, né? Rápido. Tem os prós e os contras, né, da família. Eu, assim, sou suspeito para falar, vim com minha família, não tenho como falar se eu viesse solteiro, né? Até porque quando eu conheci a minha esposa, eu estava numa fase muito atribulada. Eu sempre falo para ela foi um anjo que entrou na minha vida, senão não sei nem se eu estaria aqui hoje conversando com você. Não porque eu não estaria viajado, enfim. Mas o cara solteiro aqui também, ele tem que ter uma cabeça, acho que muito mais forte do que o cara que vem com a família, porque a família já tem um suporte, já tem uma pessoa para contar. O cara que vem solteiro, irmão, começa a ganhar, trabalhando em obra, começa a ganhar dinheiro. Aí geralmente paga um aluguel compartilhado com outras pessoas. Isso. E aí é festinha, baratinho. mais barato, então sobra mais dinheiro. Mas não para dinheiro na conta bancária. Se não tiver cabeça, não. É complicado. Se não tiver cabeça, não. Eu já tive pessoa brasileira na obra me pedir dinheiro emprestado porque ganhava a mesma coisa que eu, porque não tinha dinheiro. Eu falei, brother, como é que é possível? E eu já tive pessoas que trabalhavam comigo que já estavam comprando um segundo apartamento no Brasil. Sabe? Com o objetivo de voltar, de não ficar aqui. Mas Que já tava, maneiro. porra. Eu lembro que um moleque de 25 anos, eu não acreditei. Tava aqui, acho que era 6 anos. Ele falou, pô, já tô dando entrada no meu segundo apartamento. Pra mim isso foi fantástico, assim, sabe? Menino, pô, cabeça no lugar, trabalhador, já garantindo o futuro dele. Falou, não, aqui não é pra mim não quero de Belo Horizonte ele. Falou que não é pra mim não, saudade da minha família, saudade da minha coisa. Vim aqui fazer dinheiro. O objetivo foi vir aqui fazer dinheiro e voltar. Ótimo. Fazer um pé de meia maneira, Fazer né? um pé de meia maneira. O moleque vai voltar pra lá, não sei quando ele vai voltar, mas digamos que ele volte daqui a mais, sei lá, 2 anos, 3 anos. Isso aí. 20 anos, 28 anos de idade, 2 apartamentos. Tá com a vida praticamente feita aí, entendeu? E vai voltar com a cabeça também, com uma cabeça de alguém que morou fora, que morou no primeiro mundo. Vai voltar com Entendeu? outra disciplina, com outra educação, com outra, pô. Parada. Eu acho Ele fantástico. tem um outro velho. valor de mercado também, esse cara, né? Muito. Só por ele ter uma segunda língua, uma outra cultura. Isso, Muito, exatamente. muito. Isso aí. Eu acho fantástico. Eu sou suspeito. Se eu pudesse mandar todo mundo vir pra cá, mas vinha preparado. Porque rapadura é doce, mas não é mole, não. Venha pra trabalhar. Venha pra trabalhar. Venha pra trabalhar. Pô, meu irmão, a gente pode fazer uma parte 2 com a Rafaela, que a galera vai escutar ela. É muito engraçada, muito divertida a sua senhora. Pô, eu topo total, É? cara. É? Vocês conhecerem também, de repente, ela pode falar assim, ela é dentista no Brasil, contar um pouco da experiência dela, isso. dela sair de lá com a profissão muito bem valorizada, A perspectiva dela, né? sabe? E vir pra cá trabalhar com uma parada totalmente diferente. Ela trabalhou como assistente de dentista aqui, mas hoje ela faz uma parada totalmente diferente do que ela é acostumada a fazer, sei lá, durante mais de 10 anos, 15 anos no Brasil. Então isso é uma parada interessante também, até pra... Interessante, né? Pô, Não, cara, quanto mais perfis diferentes eu conseguir trazer para sentar aqui e trocar ideia na mesa com a gente, para jogar isso para a galera, é melhor, porque mais ajuda, mais te dá um caminho, né? Mais motiva, mais aquilo que você falou. O cara olha e fala, pô, dá para eu fazer também. não, Dá sem para eu dúvida. fazer, tal, pum. Eu lembro quando eu fiz 33 anos, eu me achava já velho já. Quando bateu 33, sabe, aquela coisa de que, pô, não fiz O nada tempo tá ainda. passando e tal. Eu lembro que foi a única vez que eu tive essa crise, assim, faltavam umas 2, 3 semanas para eu fazer 33 anos e eu,
por algum motivo, não sei o quê, eu comecei a sentir mal, assim, me sentir mal. Então, de repente, o cara tá olhando lá e acha, não, eu tô com 35 e não fiz Dá nada, e não tempo. consegui e tal. Meu irmão, Dá tempo. começa a empurrar agora, É. que dá. Mesmo que você tenha 2 filhos, mesmo que você seja casado. Se planeja direitinho que Se o dá. casal tiver com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito, Isso. com a mesma vontade de falar, vamos fazer acontecer. Meus filhos vão ficar com saudade, meus filhos não falam inglês. Cara, esquece isso. Aprende aqui, eu vou te falar, minha filha, ela foi educada, alfabetizada aqui, porque quando ela tá fazendo a alfabetização lá no Brasil, rolou a pandemia. Eu lembro Então ela não foi alfabetizada lá. E a gente achou que ela fosse passar muita dificuldade para aprender a ler. Brother, Uma esponja, meu né? irmão, a criança aqui fala, ó, um tapa. Um E as tapa aprende escolas, tudo. por ser um país de imigrantes também, as escolas estão Estão preparadas. As escolas preparadas. dão atenção pro seu filho. Se ele Isso. for do Brasil, eles vão tentar ajudar, vão botar uma aula particular às Isso. vezes para eles. Não vão pegar tratar eles e falar bem. assim, joga aqui na sala aqui agora, pum, se vira, não. Não é bem Eles, assim. eles determinam amiguinhos para ajudar, Isso, coloca a criança. Isso. É Pô, bem interessante. E aprende legal pra muito caramba. fácil. Aprende muito fácil. Às vezes eu peço para meus filhos pararem de falar inglês dentro de casa, porque não, estamos em casa, vamos só falar um português agora, vamos dar uma relaxada. Minha filha tem horas que eu nem. Mariana, tem horas que eu não entendo o que ela tá falando, bro. Que o sotaque é perfeito daqui, é igualzinho daqui. Tem horas que eu não consigo entender, ela tá falando. Eu falo, não, mas chega. Não dá, né? A Ana Clara tem mania de começar a conversar comigo, acho que é para ela chamar minha atenção. Ela começa a falar comigo em português ou em espanhol e muda pro inglês. E eu, cada vez que eu consigo lembrar, né, que às vezes eu vou na dela, né, às vezes eu sou engabelado ali. Cada vez que eu lembro, eu falo para ela assim, ó, por mais que eu tenha entendido, tá? Eu falo assim, cara, eu deixei de entender quando você trocou. Já tem um minuto que eu não entendi nada que você tá falando. Para forçar ela, porque senão eles vão acabar perdendo os idiomas. E sua família é mais coisa, é poliglota, né? Vocês falam espanhol, falam inglês, falam português. Então, É complicado imagine manter. você começar uma frase falando português, e no meio muda para espanhol, depois muda para inglês. Eles fazem isso o tempo todo com a gente. Imagine, fazem o tempo cara, todo, porque deve por ser eles só falariam inglês. As crianças fazem isso Dá às mó vezes nervoso, também. velho. Tu Dá. fala, brother, tá desaprendendo, tá esquecendo. Pô, às vezes... E às vezes também tem um lance de um equilíbrio que a gente vê claramente que eles estão com preguiça de falar com a gente em português. Tipo assim, Porque pra eles eles é querem mais trocar ideia. fácil, Como é que mais foi o futebol hoje? é. Muito mais fácil Muito chegar mais e falar as fácil o paradas. inglês pra eles Ela fala, hoje. não, fala em espanhol. Aí já vê que já muda aquela vontade de falar tudo, né? Foi legal o treino. Fui lá, Pra o eles cara... é muito mais fácil hoje falar o inglês do que sai mais. É a tal da fluência, né? Sai muito mais fluente o inglês. Estão pensando em inglês o tempo todo. Pra gente ainda é um pouco mais complicado, né? A gente vai chegar lá. Você já chegou, eu tô. Eu não sei se eu vou chegar lá, não. Eu não sei se eu vou chegar lá em algum momento. Qualquer coisa eu falo que é estratégia, para parecer o professor japonês. O japonês, justamente, né? justamente. A gente pode manter essa o tempo todo. Fala, pô, mas vocês estão aqui já tem 10 anos, não falam inglês direito. Cara, a gente faz a propósito. Porque a gente é professor de jiu-jitsu, então a gente quer que o aluno fale, pô, meu professor é brasileiro, Brasília Jiu-Jitsu, pô. Né? Ele fala 33, pô. Sei lá, bagulho assim, né? No ouvido deles, né? No ouvido deles aqui, o meu inglês deve ser tipo o chinês pra gente, né? Com certeza. O japonês pra gente e tal. Com certeza, é isso aí mesmo. Pô, meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Tem considerações finais? Tem algumas considerações? Tem agradecimentos? Tem beijos? Agradecer a você, Pro meu né? pai, minha mãe. Não, tô falando, sei lá. Não, agradecer a você a oportunidade de estar aqui, foi maravilhoso. Eu espero de coração, assim, Oportunidade pra mim, pô. que tenha agregado a alguém alguma coisa isso, né? A você que está querendo vir e, sei lá, tá ouvindo isso daí por algum motivo, né? Por algum motivo caiu no seu celular, no seu computador esse podcast, e aí você tá ouvindo isso pensando em vir. Queria, né, só espero de coração que isso agregue a você alguma coisa. Venha sem medo, mas venha preparado. Se prepare. Um país maravilhoso, oportunidade maravilhosa para você que treina jiu-jitsu ou não. Se você treina em jiu-jitsu, então, você tem a faca e o queijo. Eu lembro que quando a gente foi fazer o welcome da empresa que a gente veio, perguntou para todo mundo o que fazia. E aí tinha um cara que era educador físico. E quando eu falei também que era professor de jiu-jitsu, depois de tudo ela falou, vocês têm a faca e o queijo na mão aqui. Vai depender de vocês a permanência. Quando ela falou isso, para mim até então eu não absorvi, porque eu pensei, mas realmente se prepare,
venha, que tudo dá certo. Só vai depender realmente de vocês aí. E é isso, agradecer a você pela Pô, irmão, oportunidade tá de estar maluco? aqui. Eu que agradeço, pô. Espero que Pô, tenha gostado, né? queria muito você sentado aí pra gente trocar essa ideia. 3 dedos de prosa, né? Pronto. Gente, se vocês acharam que isso foi maneiro, que tem algum valor, ou que você conhece alguém, compartilha com essa pessoa, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, tá? Dá o like aí, Isso aí. né? Ativa o sininho, bota Ativa todas. Hoje em todas dia as acho que nem precisa. notificações. É Eu isso aí. continuo botando, eu sou velho, né? Eu continuo botando, cada vez que eu me inscrevo em algum canal, eu vou lá e boto em todas as notificações, mas acho que já tá já no automático. Mas é isso. A gente vai continuar criando essa comunidade, aos pouquinhos, para tentar Isso. ajudar o máximo possível a galera que quer vir, a galera que quer construir um futuro diferente. Nesse caso desse episódio especialíssimo para os filhos, né? Mais para os Pra quem filhos, tem porque família. como Acho que é vocês, muito bom. o Rafael e Rafaela, os Rafa já estavam com a parada deles já esquematizada, brother. Mas eles falaram, ó, vamos que dá para oferecer uma Dá parada pra ir. mais maneira para os nossos filhos. Então, nesse caso, É sair da zona de conforto, botar a cara a tapa e né? Camarão que dorme onda leve, irmão. Tem que botar pra dentro mesmo. Acho que vai dar tudo certo. amém. Lá ele. Lá ele. Gente, um abraço para vocês, tudo de bom. Esse foi mais um BJJ Out. Obrigado, meu Ossa! irmão. Tamo junto, irmão.